A manga do vestido dela escorregou enquanto servia o café, revelando hematomas que ela tentava esconder. A empregada gaguejou uma desculpa sobre ser desastrada, mas o chefe da máfia percebeu o medo nos olhos dela. Ela não sabia, mas ele simplesmente decidiu que ela estava sob a sua proteção. E nada o impediria de cumprir essa promessa. Lorenzo Duca não acreditava em coincidência sábia. Ele simplesmente decidiu que ela estava sob a sua proteção. E nada o impediria de cumprir essa promessa. Lorenzo Duca não acreditava em coincidências. Às 6h47 da manhã, ele estava sentado no seu escritório com vista para o horizonte de Chicago, lendo relatórios financeiros que entediariam a maioria das pessoas. Mas Lorenzo não era como a maioria das pessoas. Ele era um homem que percebia tudo. O tremor na voz de alguém durante as negociações, a hesitação de meio segundo antes de um aperto de mão, o modo como os olhos das pessoas se moviam rapidamente quando mentiam. Então, quando Maria Lopes entrou no seu escritório com o seu café expresso matinal, ele percebeu imediatamente que a manga da sua blusa estava puxada para baixo demais. Não apenas para baixo, mas deliberadamente esticada sobre os nós dos dedos, apertada na mão como se ela estivesse a tentar segurar algo ou esconder algo. "Bom dia, senhor Duca", disse ela suavemente, com uma voz pouco acima de um sussurro. Sempre foi assim. Nos 3 meses em que ela trabalhava ali, ele nunca a tinha ouvido levantar a voz acima do nível normal de conversação. "Bom dia, Maria." Ele observou-a aproximar-se da sua secretária, os seus movimentos cuidadosos e experientes. Ela pousou a pequena chávena de porcelana com as duas mãos, e foi então que aconteceu. A manga escorregou por um segundo, talvez dois, mas foi o suficiente. Hematomas roxos escuros envolviam o pulso dela como pulseiras feias. Alguns eram recentes, roxos profundos e inflamados. Outras estavam a desvanecer-se para aquela cor verde amarelada doentia que significava que tinham alguns dias. Os seus olhos captaram-nas antes que ela puxasse a manga para baixo, e ele viu-a congelar. Ela sabia que ele tinha visto. "Maria", disse ele calmamente, pousando a caneta. "Senta-te." "Oh, eu devia voltar para o meu lugar." Não foi alto. Lorenzo nunca precisava de ser alto, mas algo no seu tom de voz fazia as pessoas ouvirem. Ela sentou-se na cadeira de couro em frente à sua secretária, parecendo que queria desaparecer nela. "O que aconteceu ao seu pulso? Nada, senhor. Sou apenas desastrada." Ela forçou um riso que soou como vidro a partir-se. "Bati com ele na porta do armário ontem, enquanto limpava." Lorenzo recostou-se na cadeira, estudando-a. Maria tinha 28 anos. Ele sabia disso pelo seu arquivo de emprego. Era pequena, tinha cabelo escuro, geralmente preso num coque elegante, e olhos castanhos que raramente faziam contato direto. Era meticulosa, calada e nunca fazia perguntas. Essas eram as qualidades que a sua governanta, a Sra. Chun, tinha elogiado ao recomendá-la. Mas a Sra. Chun não tinha mencionado o medo, porque era isso que Lorenzo via agora. Não era vergonha por ser desastrada, era medo, cru e real. "Ambos os pulsos?" ele perguntou gentilmente, percebendo que ela estava inconscientemente a esfregar o outro braço. O rosto de Maria empalideceu. "Ah, sim. Sou muito desastrada." "Mostre-me, Sr. Duca. A sério. Estou bem, Maria." Ele manteve a voz suave, mas firme. "Mostre-me." As mãos dela tremiam enquanto ela lentamente puxava as mangas para trás. Ambos os pulsos tinham as mesmas marcas, hematomas em forma de dedos. Alguém a tinha agarrado com força. Recentemente, Lorenzo sentiu algo frio instalar-se no seu peito. Ele tinha construído um império nas sombras de Chicago. Tinha feito coisas das quais não se orgulhava. Tomado decisões que o mantinham acordado algumas noites. Mas ele tinha regras, limites que não ultrapassava. E um desses limites era simples. Não se magoava pessoas que não podiam revidar. Alguém tinha magoado Maria. Alguém tinha agarrado esta mulher com força suficiente para deixar marcas que pareciam ter dias antigas, e ela estava aterrorizada o suficiente para mentir sobre isso. Quem fez isso? Ninguém. Eu disse-lhe, "Maria." Ele inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na secretária. "Vou perguntar-lhe mais uma vez, e quero que compreenda uma coisa. Você trabalha na minha casa, sob o meu teto. Isso significa que está sob a minha proteção, compreende?" Ela olhou para ele com aqueles olhos assustados, e por um momento ele pensou que ela poderia contar-lhe. Os seus lábios abriram-se ligeiramente e ele percebeu que ela estava a ponderar as opções na sua cabeça. Então,
Ela levantou-se abruptamente. Eu realmente preciso voltar ao trabalho. Os pratos do pequeno almoço. Maria, mas ela já estava a recuar em direção à porta. Obrigada pela sua preocupação, Sr. Duca. Prometo que terei mais cuidado. E então ela se foi, praticamente fugindo do escritório dele. Lorenzo ficou sentado em silêncio por um longo momento, olhando para a porta que ela fechara atrás de si. Então, ele pegou o telefone e ligou para a única pessoa na casa em quem confiava tanto quanto em si mesmo. Senhora Chun, ao meu escritório agora. 3 minutos depois, a sua governanta apareceu. Patrícia Chun trabalhava para a família Duca há 30 anos. Tinha 62 anos, era perspicaz como uma lâmina, e uma das poucas pessoas que não tinha medo de dizer a Lorenzo quando ele estava a ser idiota. Você gritou, disse ela secamente, fechando a porta atrás de si. Maria, fale-me sobre ela. A expressão da Sra. Chen mudou imediatamente para preocupação. O que aconteceu? Ela está ferida. Contusões em ambos os pulsos, marcas de dedos. Ela está aterrorizada e está a mentir sobre isso. Jesus. A Sra. Chen afundou-se na cadeira que Maria acabara de deixar. Eu não sabia. Juro, Lorenzo, eu não sabia. O que sabe sobre a vida pessoal dela? Não muito. Ela é reservada. Sei que ela era casada, mas agora está divorciada. Ela precisava muito de trabalho quando se candidatou. Dava para perceber. Boas referências do seu antigo empregador, uma família em North Shore. Eles mudaram-se para Connecticut e ela não pôde ir com eles. Por que ela precisava tanto de trabalho? A senhora Tina encolheu os ombros. O divórcio é caro. Ela mencionou uma vez que estava a morar com a irmã temporariamente, tentando se reerguer. Lorenzo tamborilou os dedos na mesa. Descubra para onde ela vai depois do trabalho. Não a siga você mesmo. Peça ao Marco para fazer isso, discretamente. Quero saber onde ela mora, com quem ela fala e se alguém a está a incomodar. Acha que é o ex-marido? Acho que alguém a agarrou com força suficiente para deixar hematomas e ela está com medo de denunciar. Ele olhou nos olhos da Sra. Chen. Ninguém toca no meu pessoal, Patrícia. Ninguém. A Sra. Chen acenou lentamente com a cabeça. Ela já tinha visto esse lado de Lorenzo antes, o instinto protetor, quase paternal, que surgia quando alguém sob os seus cuidados era ameaçado. Apesar de todos os seus negócios obscuros, Lorenzo Duca tinha um código. Vou falar com ela, ofereceu-se a Sra. Chen. Talvez ela se abra com outra mulher. Faça isso, mas com cuidado. Ela já está assustada. Lorenzo voltou-se para o computador, mas sua mente estava em outro lugar. E Patrícia peça a segurança para obter as imagens das câmaras fora da propriedade. Todos os ângulos das últimas 2 semanas. Acha que alguém a seguiu até aqui? Acho, disse Lorenzo baixinho, que Maria Lopes está fugindo de alguma coisa e pretendo descobrir o que é. Depois que a Sra. Chen saiu, Lorenzo ficou sozinho em seu escritório, esquecendo os relatórios financeiros. Fora da janela, Chicago estava a acordar. As pessoas iam para o trabalho, viviam as suas vidas normais, sem saber das correntes mais sombrias que corriam sob a superfície da cidade. Em algum lugar da cidade, alguém tinha magoado Maria, agarrado-a, assustado-a, feito-a ter medo de pedir ajuda. Lorenzo Duca pegou no telefone novamente, desta vez ligando para o seu chefe de segurança. Tony, preciso que faça uma verificação de antecedentes, discretamente. Maria Lopes, empregada aqui como empregada doméstica. Quero tudo. Onde ela morava, com quem era casada, quaisquer relatórios policiais, ordens de restrição, qualquer coisa que possa explicar por que ela está aterrorizada. Com que rapidez precisa disso? Lorenzo olhou para a porta fechada do seu escritório, lembrando-se do medo nos olhos de Maria. Ontem ele terminou a chamada e recostou-se na cadeira. Lá fora, o sol nascia sobre o lago Michigan, pintando o céu em tons de laranja e dourado. Dentro do peito de Lorenzo, algo mais sombrio também estava a nascer. Alguém tinha cometido um erro. Tinham magoado alguém sob a sua proteção. E Lorenzo Duca sempre se certificava de que os erros fossem corrigidos. Tony Messina era o chefe de segurança de Lorenzo há 12 anos. Ele localizava ladrões, lidava com ameaças e uma vez encontrou um traidor na organização antes que o homem pudesse causar danos reais. Mas procurar informações sobre uma empregada assustada, isso era uma novidade. Ao meio-dia, estava a se bater à porta do escritório de Lorenzo com uma pasta de papelão na mão. Foste rápido, disse Lorenzo, gesticulando para que ele entrasse. Não foi difícil. Tony deixou cair a pasta sobre a secretária.
A sua expressão era sombria. Não vais gostar. Lorenzo abriu a pasta. Dentro havia uma fotografia de um homem com o uniforme da polícia de Chicago, ombros largos, cabelo loiro claro, olhos azuis frios e um sorriso que não chegava aos olhos. O agente Derek Mitchell, disse Tony. Casou-se com Maria Lopes há 6 anos. O divórcio foi finalizado há 8 meses. Ele está destacado no Mundo Distrito. Trabalha na patrulha, mas tem conexões. O seu tio é subchefe. Lorenzo cerrou os dentes e viu 2 chamadas por distúrbios domésticos para o antigo endereço deles no ano passado. Nas 2 vezes, Maria recusou-se a apresentar queixa. Os vizinhos relataram ter ouvido brigas. Então ela pediu o divórcio e conseguiu uma ordem de restrição. Tony apontou para outro documento que expirou há 3 semanas e ela não renovou. Por que não? Essa é a questão, não é? Tony cruzou os braços. Verifiquei com um contacto no tribunal. Ela tentou renová-la. Mitchell apareceu com um bom advogado, provavelmente pago pelo tio. Eles argumentaram que ela não tinha novas provas de assédio. O juiz negou a prorrogação. Lorenzo sentiu aquela raiva fria a se instalar mais profundamente. Então ela está desprotegida legalmente. Sim. E chefe, tem mais. Tony pegou o telemóvel e mostrou a Lorenzo uma foto que tirou de uma rede social pública. Mostrava Derek Mitchell num bar, abraçado a outro agente uniformizado, ambos segurando cervejas. Ele é amigo íntimo de pelo menos 1 dúzia de polícias do seu distrito. Se Maria tentasse denunciá-lo agora, não daria em nada. Eles protegeriam os seus. Lorenzo fechou a pasta cuidadosamente. Onde ela mora? Num apartamento em Pilsen, com a irmã, Rosa. Os prédios não têm segurança. Maria vai de autocarro para o trabalho. Tony fez uma pausa. Quer que eu coloque alguém a vigiá-la? Ainda não. Não quero assustá-la mais do que ela já está, disse Lorenzo, caminhando até a janela. Mas quero câmaras vigiando aquele ponto de autocarro. E quero saber se Mitchell se aproxima dela. Já estou a tratar disso. Pedi ao Marco para rever as imagens do exterior dos nossos portões. Se o Mitchell a tem seguido até aqui, saberemos esta noite. Depois de o Tony sair, Lorenzo tentou concentrar-se no trabalho, mas a sua mente continuava a divagar para Maria. Algures na sua casa, ela estava a limpar, a organizar, a tentar tornar-se invisível, enquanto carregava os hematomas de um homem que deveria protegê-la e servi-la. A ironia não lhe escapou. Lorenzo Duca, um homem que operava fora da lei, estava mais revoltado com o abuso de um polícia do que a maioria dos chamados bons cidadãos jamais estaria. Por volta das 14 horas, a senhora Chin encontrou-o ainda no escritório. Falei com ela, disse ela baixinho, sentando-se na cadeira à sua frente. Ou tentei. E ela está apavorada, Lorenzo. Levei-lhe chá, sentei-me com ela na cozinha e disse-lhe que aquele era um lugar seguro. A voz da senhora Chin estava carregada de frustração. Ela agradeceu-me, disse que estava bem, e então vi as mãos dela tremerem tanto que quase deixou cair a chávena. Ela disse alguma coisa útil? Ela mencionou que tem tido dificuldade em dormir. Continua a ouvir ruídos fora do seu apartamento à noite. Ela tentou rir, disse que o bairro é apenas barulhento, mas a senhora Chin abanou a cabeça. Aquela rapariga está a ser perseguida, e ela sabe disso. O telemóvel de Lorenzo vibrou. Uma mensagem de Marco, o seu técnico de vigilância principal. Precisa de ver isto, estou a caminho. 2 minutos depois, Marco chegou com o seu portátil. Era jovem, tinha 26 anos, uma energia nervosa e competências que o tornavam inestimável. Colocou o portátil na secretária de Lorenzo e abriu as imagens de segurança. Isto é de há 3 dias, disse Marco, clicando em reproduzir. 18h47. Maria está a sair pelo portão lateral. As imagens mostravam Maria a sair, com a bolsa apertada contra o peito. Ela olhou em volta nervosamente antes de descer a rua em direção à paragem de autocarro. Observe, disse Marco, avançando a filmagem 30 segundos. Um sedã azul escuro passou lentamente pelo portão. O motorista usava óculos escuros, apesar da hora da noite. E embora o ângulo não fosse perfeito, Lorenzo conseguiu distinguir cabelos loiros claros. É ele, disse Tony da porta. Lorenzo não o tinha ouvido entrar. Verifiquei a matrícula, registrada em nome de Derek Mitchell. Ele está a segui-la desde o trabalho, sussurrou a senhora Chin. Aquele filho da...
A mais, Marco interrompeu, clicando noutro ficheiro. Ontem, à mesma hora, o mesmo carro, a mesma passagem lenta pela propriedade. Desta vez, as imagens de uma câmera diferente captaram o momento em que o carro parou na paragem de autocarro onde Maria esperava. Ela viu-o, e mesmo através das imagens granuladas, Lorenzo pôde ver a mudança na sua linguagem corporal. Ombros curvados, cabeça baixa, mãos segurando a bolsa como se fosse uma tábua de salvação. O carro ficou parado ali por 3 minutos. Apenas parado, com o motor ligado, enquanto Maria ficava paralisada naquela esquina. Então, ele foi embora. Ele não está a tocá-la, explicou Marco. Ele é esperto, apenas observa, lembrando-a de que sabe onde ela trabalha, quando sai, para onde vai. É intimidação, é terrorismo, disse Lorenzo friamente. Ele está a persegui-la. A senhora Cartin levantou-se abruptamente, a sua compostura habitual a quebrar-se. Precisamos de fazer alguma coisa. Não podemos ficar a ver isto acontecer. Não vamos ficar. Lorenzo olhou para Tony. Quero saber tudo sobre Derek Mitchell. Onde ele mora, onde ele bebe, quem são os seus amigos, a que horas ele toma o seu café da manhã. Quero a sua agenda, os seus hábitos, os seus segredos. O tio dele é vice-chefe, Tony lembrou-lhe. Se agirmos contra um polícia, eu sei o que ele é. A voz de Lorenzo era baixa, mas tinha peso. E é por isso que vamos ser muito, muito cuidadosos. Não vamos tocar nele. Ainda não. Então, o que estamos a fazer? Lorenzo olhou novamente para a imagem congelada no ecrã. Maria, pequena e assustada naquela esquina, enquanto um predador a rondava. Estamos a observar, estamos a aprender e estamos a documentar tudo. Ele virou-se para Marco. Quero câmaras em todos os percursos que Maria faz. Quero imagens de todas as vezes que Mitchell a segue. Observa-a, intimida-a. Quero datas, horários e locais. A construir um caso? Perguntou Tony. A construir munições, corrigiu Lorenzo. Mitchell acha que é intocável por causa daquele distintivo. Ele acha que Maria está sozinha. Ele está enganado. A senhora Shin dirigiu-se para a porta, depois parou. O que dizemos a Maria? Nada, ainda não. Lorenzo sentou-se novamente à sua secretária. Se lhe dissermos que estamos a vigiá-lo, ela entrará em pânico. Pode fazer algo imprevisível agora. Ela precisa agir normalmente, continuar a vir trabalhar, manter a sua rotina. Ela está a sofrer. A senhora Shum protestou. Eu sei. A voz de Lorenzo suavizou-se. Mas se agirmos demasiado depressa, podemos piorar as coisas. Mitchell não é estúpido. Ele está a agir dentro da lei. Precisamos que ele cometa um erro. Depois de eles saírem, Lorenzo ficou sozinho com as imagens de segurança ainda a passar no portátil. Ele observou a postura assustada de Maria. Viu como ela tentava se fazer pequena. Derek Mitchell achava que podia magoar alguém impunemente porque usava um distintivo. Ele estava prestes a aprender que algumas sombras tinham dentes. Naquela noite, Lorenzo sentou-se no seu escritório particular, segurando um copo de uísque que não tinha tocado. O gelo já tinha derretido há muito tempo. Os seus olhos estavam fixos nos vários monitores que Marco tinha instalado, mostrando diferentes ângulos de câmaras ao redor da propriedade e ruas próximas. Às 18h40, o seu telefone tocou. Marco. Chefe, precisa de descer agora para a sala de segurança. Lorenzo não fez perguntas. Ele pegou o elevador até o subsolo, onde ficavam as operações de segurança, uma sala que a maioria dos seus funcionários domésticos nem sabia que existia. Marco estava lá com Tony, ambos com expressões sombrias. 3 grandes monitores exibiam imagens em pausa. Nós voltamos mais atrás, disse Marco sem preâmbulos. 2 semanas de imagens de todas as câmaras às quais temos acesso. Além disso, eu invadi as câmaras de trânsito no cruzamento perto da nossa propriedade e no ponto de ônibus que Maria usa. Mostre-me, disse Lorenzo, colocando o copo sobre o console. Marco clicou em reproduzir no primeiro monitor. Isso é de 11 dias atrás. As imagens mostravam um ponto de ônibus a 3 quarteirões da mansão de Lorenzo. Maria estava ali sozinha, a verificar o telemóvel. Então, o sedã azul apareceu, parando na berma. Derek Mitchell saiu, ainda com o uniforme da polícia. Maria viu-o e imediatamente começou a afastar-se rapidamente. Mitchell seguiu-a. Observe, disse Marco baixinho. A câmara de trânsito captou o que aconteceu a seguir.
Mitchell alcançou Maria, agarrou-lhe o braço e virou-a. Mesmo sem áudio, Lorenzo podia ver que ela estava a implorar-lhe. Mitchell inclinou-se para perto, dizendo algo, com o seu aperto no braço dela visível e forte. Quando Maria tentou afastar-se, ele agarrou o outro braço dela também. As mãos de Lorenzo cerraram-se em punhos. O confronto durou talvez 90 segundos, então Mitchell soltou-a de repente, voltou para o carro e foi embora. Maria ficou ali na calçada, tremendo, esfregando os braços. Os hematomas que Lorenzo tinha visto naquela manhã. Era daí que eles vinham. Tem mais, disse Tony. Mostre a ele na terça-feira. Marcos mudou para outro arquivo. Ângulo diferente. Mesmo ponto de ônibus, mas desta vez estava chovendo. Maria tinha um guarda-chuva e estava praticamente correndo para o ponto. O carro de Mitchell já estava lá esperando. Desta vez, quando ele saiu, não esperou que ela ouvisse. Ele interceptou-a, bloqueando o seu caminho. Ela tentou contorná-lo. Ele moveu-se com ela, encurralando-a contra o abrigo do autocarro. A sua mão subiu, não batendo, mas apontando, cutucando o rosto dela enquanto falava, ameaçador. Um autocarro parou. Maria viu a sua oportunidade de fuga e contornou Mitchell, praticamente saltando para dentro do autocarro. Mitchell viu o autocarro afastar-se e voltou para o carro. E ontem, disse Marco, com a voz tensa de raiva, este é o pior. O terceiro vídeo mostrava Maria a sair da propriedade de Lorenzo pelo portão lateral. Ela parecia exausta, provavelmente por um longo dia de trabalho. Ela estava a verificar o telemóvel, sem prestar atenção. Mitchell apareceu na esquina a pé desta vez, não no carro. Maria engasgou-se. Lorenzo podia ver mesmo sem som e recuou contra o portão. Mitchell avançou, prendendo-a ali. Desta vez, ele não estava apenas a agarrar-lhe o braço. Ele tinha as duas mãos nos ombros dela, empurrando-a contra as barras de ferro do portão. Ele estava na cara dela, perto o suficiente para que Maria virasse a cabeça para o lado. Ela parecia aterrorizada. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. O confronto durou mais tempo desta vez. 3, talvez 4 minutos. A certa altura, a mão de Mitchell moveu-se para a garganta dela, não para sufocá-la, mas para repousar ali. Uma ameaça, uma lembrança do seu poder. Finalmente, outra pessoa apareceu no passeio, um senhor idoso a passear o seu cão. Mitchell recuou imediatamente, mudando completamente de atitude. Acenou educadamente para o estranho e afastou-se casualmente, como se nada tivesse acontecido. Maria deslizou pelo portão e sentou-se na calçada, com o corpo todo a tremer de soluços. Lorenzo sentiu algo partir-se dentro do peito. A distância profissional que ele normalmente mantinha, o cálculo frio que o tornava eficaz, estava a desaparecer, substituído por pura raiva. Desliga isso, disse ele baixinho. Marco pausou o vídeo. A sala estava silenciosa, exceto pelo zumbido dos computadores. Ele faz isso há semanas, disse Tony. Talvez há mais tempo. Essas são apenas as vezes que apanhamos na câmara. Quem sabe quantas outras vezes ele a encurralou quando não havia câmaras por perto? Lorenzo virou-se para o seu chefe de segurança. Ele é polícia, sim, protegido pelo seu distintivo, pelo seu tio, por todo o maldito sistema. Sim, repetiu Tony. E Maria não pode denunciá-lo porque eles vão abafar o caso. Ela não pode obter outra ordem de restrição porque o juiz já recusou. Ela não pode fugir porque precisa deste emprego e ele sabe onde ela trabalha. A voz de Lorenzo estava mortalmente calma. Ela está encurralada. É mais ou menos isso. Tony concordou. Lorenzo caminhou até os monitores, estudando a imagem congelada do rosto aterrorizado de Maria. Fez cópias de tudo. 3 cópias de segurança na nuvem, discos criptografados. Tudo. Ótimo. Lorenzo voltou-se para eles. Arranjem-me tudo sobre Derek Mitchell. E não me refiro a registros públicos. Quero a história real. De onde vem o dinheiro dele? Um polícia de patrulha com uma esposa, uma ex-esposa e um apartamento. Não devia conduzir um carro tão bom. Em que bares é que ele bebe? Quem são os amigos dele? Ele joga? Ele deve dinheiro? Ele tem segredos? Quer que investiguemos um polícia? Marco perguntou com cuidado. Quero que investiguem um predador que por acaso usa um distintivo. Os olhos de Lorenzo estavam frios. Mitchell acha que é intocável. Ele acha que, por ter um tio no departamento e um uniforme no armário,
pode aterrorizar uma mulher sem consequências. Então, o que vamos fazer? Tony perguntou. Lorenzo olhou para o ecrã, para o rosto manchado de lágrimas de Maria, para a mão na garganta dela. Vamos mostrar-lhe que distintivos não param balas. Os olhos de Tony arregalaram-se. Chefe, isso foi uma metáfora, Tony. A voz de Lorenzo suavizou-se ligeiramente. Não vou matar um polícia. Isso traria uma pressão que não podemos suportar e mais importante, assustaria Maria ainda mais do que ela já está. Então o quê? Lorenzo sorriu, mas não havia calor nesse sorriso. Vamos fazer algo pior do que matá-lo. Vamos destruir tudo o que o faz sentir poderoso. A sua reputação, a sua proteção, o seu distintivo. Ele dirigiu-se para a porta, depois parou. Um homem como Mitchell, a sua identidade está ligada àquele uniforme, ao respeito que ele acha que ele impõe. Se lhe tirarmos isso, ele não é nada. Isso pode levar tempo, disse Marco. Então é melhor começarmos. Lorenzo abriu a porta. Quero um relatório completo até amanhã de manhã. Tudo o que conseguirem encontrar. Registros financeiros, associados, hábitos, podres. Se Derek Mitchell tem esqueletos no armário, quero saber onde os corpos estão enterrados. Depois de acenarem com a cabeça e voltarem para os seus computadores, Lorenzo apanhou o elevador de volta para o seu escritório. O sol se pusera sobre Chicago e as luzes da cidade cintilavam lá embaixo como estrelas que haviam caído na terra. Em algum lugar lá fora, Maria estava no seu apartamento compartilhado, provavelmente ainda assustada, ainda olhando por cima do ombro. E em outro lugar, Derek Mitchell provavelmente estava a beber uma cerveja com os seus amigos policiais, rindo, sentindo-se invencível. Lorenzo pegou o telefone e fez uma ligação. Consolier, disse ele quando Frank Russo atendeu. Precisamos conversar. Tenho uma situação que requer a sua experiência específica. Que delicado. Vamos atrás de um agente da polícia. Houve uma longa pausa. Estou a ouvir. Ótimo, disse Lorenzo, porque vamos precisar de ter muito cuidado com isso. Desligou e ficou a olhar para a cidade. Derek Mitchell tinha cometido um erro crucial. Tinha magoado alguém sob a proteção de Lorenzo Duca. Agora era hora de lhe ensinar o que acontecia quando se cruzava o caminho errado. Na manhã seguinte, Lorenzo encontrou Maria na biblioteca a limpar as estantes com precisão mecânica. Ela movia-se silenciosamente, como se estivesse a tentar não perturbar o próprio silêncio. Maria, disse ele suavemente da porta. Pode vir ao meu escritório, por favor? O corpo dela ficou rígido. O espanador caiu da sua mão. Eu ainda não terminei aqui, Sr. Duca. Posso ir mais tarde, se possível, por favor. Ele manteve a voz gentil, mas firme. É importante. Ela seguiu-o pelo corredor como alguém caminhando para a sua execução. As suas mãos estavam tão apertadas que os nós dos dedos ficaram brancos. Quando chegaram ao escritório dele, ele apontou para a cadeira em frente à secretária, a mesma da qual ela tinha fugido 2 dias antes. Senta-te, Maria. Ela sentou-se na ponta da cadeira, pronta para fugir a qualquer momento. Lorenzo fechou a porta e dirigiu-se à secretária, mas não se sentou. Em vez disso, encostou-se a ela, tentando parecer menos intimidante. Provavelmente não funcionou. Ele tinha 1,88 e um físico que indicava que era capaz de se defender numa briga. Mas ele tentou. Vou perguntar-lhe uma coisa, disse ele calmamente. E preciso que seja honesta comigo. Pode fazer isso? Os olhos de Maria estavam fixos no colo. Sim, senhor. Quem está a magoá-lo? Ninguém. Eu disse que sou apenas Maria. Ele esperou até que ela olhasse para ele. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas não derramadas. Eu sei que está com medo. Sei que acha que, se me contar a verdade, algo de mal vai acontecer, mas preciso que confie em mim. Não consigo, sussurrou ela. Não consigo falar sobre isso. Por que não? Porque a voz dela falhou. Porque falar sobre isso piora as coisas. Sempre que tento pedir ajuda, isso só o deixa mais zangado. Era ele. O teu ex-marido, disse Lorenzo. Não era uma pergunta. Maria ergueu a cabeça com o medo a inundar-lhe o rosto. Como é que... É meu trabalho saber essas coisas. Ele contornou a secretária e puxou a sua própria cadeira para mais perto dela, sentando-se de modo a ficarem ao mesmo nível. Derek Mitchell, polícia de Chicago, 14 Pund, o distrito. Estiveram casados durante 5 anos, divorciaram-se há 8 meses. Ela começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto.
Por favor, não se envolva. Por favor, não compreende do que ele é capaz. Diga-me que ele vai magoá-la ou que vai pedir aos amigos para aprenderem com acusações falsas. Ou, a voz de Maria Lorenzo era calma, quase reconfortante. Olhe para mim, ela olhou, o rosto molhado de lágrimas. Não tenho medo de Derek Mitchell, mas preciso de compreender o que se tem passado. Pode contar-me? Por um longo momento, ela não disse nada. Então, como uma barragem a arrebentar, tudo veio à tona. Ele não me deixa em paz, ela soluçou. Pensei que quando o divórcio fosse finalizado, eu estaria livre. Consegui uma ordem de restrição. Mudei-me para a casa da minha irmã. Mudei o meu número de telefone. Mas ele sempre me encontra. Ele espera-me na paragem de autocarro. Ele segue-me até ao trabalho. Ele aparece em frente ao apartamento da Rose às 2 da manhã e fica sentado no carro a observar. Lorenzo sentiu o maxilar apertar, mas manteve a expressão neutra. Você tentou denunciá-lo? Sim. A palavra saiu como um grito de frustração. Eu tentei. Fui à delegacia dele. Sabe o que eles disseram? Disseram que Derek era um bom policial, que eu provavelmente estava exagerando porque estava amargurada com o divórcio. Um deles me disse que eu deveria ser grata por ele ainda querer fazer parte da minha vida. A voz dela baixou para um sussurro. Ele é da polícia, Sr. Duca. Ele pediu a lei. A quem se liga quando a pessoa que nos magoa usa um distintivo? E a ordem de restrição? Expirou há 3 semanas. Tentei renová-la, mas o Derek trouxe um advogado caro. Disseram que eu não tinha provas de assédio recente. O juiz negou. Ela enxugou as lágrimas com a manga. E mesmo quando eu a tinha, isso não o impediu. Ele encontrava maneiras de se aproximar sem violá-la tecnicamente. Ele conhece todas as lacunas legais. O que ele quer? O riso de Maria era amargo e quebrado. Que eu volte, ele acha que sou propriedade dele. Ele diz que destruí a reputação dele ao me divorciar dele, que o fiz parecer fraco na frente dos amigos dele. Ele diz que, se não pode me ter, vai garantir que eu fique com medo demais para ter uma vida sem ele. Ela olhou para Lorenzo com olhos desesperados. Não consigo dormir. Não consigo comer sempre que saio de casa. Tenho medo que ele esteja lá. E não posso deixar este emprego porque preciso do dinheiro. Mas tenho tanto medo que ele me siga até aqui e cause problemas, e que você me despeda. Pare. A voz de Lorenzo cortou o pânico dela. Não vou despedir-te. Mas Maria, ouve-me com muita atenção. Ele inclinou-se para a frente com a voz firme e segura. Trabalhas na minha casa. Estás sob a minha proteção. Isso significa alguma coisa. Entende, Sr. Duca? Não podes lutar contra a polícia. Não estou a lutar contra a polícia. Estou a proteger alguém que trabalha para mim de um homem que está a abusar do seu poder. Ele levantou-se e caminhou até a janela, com as mãos nos bolsos. Derek Mitchell acha que é intocável por causa daquele distintivo. Ele acha que pode aterrorizar-te porque não tens para onde recorrer. Eu não tenho, disse Maria baixinho. Não tenho para onde recorrer. Lorenzo virou-se para ela. Sim, tens. Tens aqui. Tens-me a mim. Por quê? A pergunta saiu fraca e confusa. Por que me ajudaria? Sou apenas uma empregada doméstica, porque o que ele está a fazer é errado. Lorenzo disse isso simplesmente, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. E porque não deixo que magoem pessoas sob a minha supervisão. Não compreende, ele é amigo. O tio dele é vice-chefe. Se você tentar alguma coisa, Maria Lorenzo voltou para a sua cadeira e sentou-se olhando diretamente nos olhos dela. Vou lhe dizer uma coisa e preciso que acredite em mim. Derek Mitchell nunca mais vai tocar em você. Não faço promessas que não posso cumprir. Ela olhou para ele, procurando em seu rosto qualquer sinal de dúvida ou engano. Como pode prometer isso? Porque Lorenzo disse baixinho. Sou muito bom no que faço. E se ele retaliar? E se ele vier atrás de si? Deixe que eu me preocupe com isso. Mas Maria, a voz dele era gentil, mas firme. Tudo o que preciso de si é que continue a vir trabalhar. Haja normalmente, não faça nada diferente. Consegues fazer isso? Queres que eu finja que está tudo bem enquanto ele está por aí? Sim. Sei que é difícil, mas preciso que confies em mim. Ele levantou-se e caminhou até a sua secretária, pegou num cartão de visita e escreveu algo no verso. Este é o meu número de telemóvel particular. Se o Mitchell se aproximar de ti, se te sentires insegura, se algo acontecer,
Liga-me imediatamente. De dia ou de noite. Entendido? Maria pegou o cartão com as mãos trêmulas. Senhor Duca, não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Ele abriu a porta do escritório para ela. Saiba apenas que não está mais sozinha. Depois que ela saiu, Lorenzo ficou parado na janela, observando-a caminhar de volta para a cozinha. Os ombros dela ainda estavam tensos, os movimentos ainda cautelosos, mas algo havia mudado. Ela tinha contado a verdade a alguém. Ela tinha pedido ajuda. E Lorenzo Duca tinha toda a intenção de ajudá-la. Ele pegou o telefone. Tony, vamos passar para a próxima fase. Quero tudo sobre Mitchell até esta tarde. E quero dizer tudo mesmo. Frank Russo chegou à mansão às 15 horas daquela tarde, entrando no escritório de Lorenzo com a confiança de um homem que era o conselheiro da família há 20 anos. Ele tinha 60 anos, cabelos grisalhos, olhos perspicazes e tinha mantido a organização Duca fora da prisão federal mais vezes do que qualquer um poderia contar. Quer ir atrás de um polícia? Frank disse sem preâmbulos, acomodando-se na cadeira de couro. Você perdeu a cabeça? Boa tarde para você também. Frank Lorenzo serviu uísque para os dois, e eu não quero ir atrás dele. Eu tenho que ir. Não, você não tem. Frank pegou o copo, mas não bebeu. Queres ir atrás dele? Há uma diferença. Explica-me isso. Lorenzo entregou-lhe a pasta de papelão. Frank abriu-a, estudando a fotografia de Derek Mitchell com o olhar experiente de alguém que avaliou ameaças durante décadas. Policial jovem, com conexões. Frank olhou para cima. O tio dele é subchefe, Vincent Mitchell, 30 anos na polícia, comanda os distritos 14 e 18. Jesus. Lorenzo. Frank jogou a pasta sobre a mesa. Você está a falar de mexer com alguém de uma família que vive para a polícia. Entende o que isso significa? Eu entendo que ele vem perseguindo e agredindo uma das minhas funcionárias há meses. A sua empregada, esclareceu Frank. Não a sua filha, não a sua irmã. Uma empregada doméstica que conhece há 3 meses. Os olhos de Lorenzo brilharam de raiva. Isso importa em termos de avaliação de risco? Sim, importa absolutamente. Frank inclinou-se para a frente. Ouça-me. Se agirmos contra este polícia, se sequer olharmos para ele de forma errada e algo lhe acontecer, toda a polícia de Chicago estará em cima de nós. Eles investigarão todos os seus negócios, todos os seus associados, todas as transações que fez na última década. Eles vão querer sangue. Estou ciente dos riscos. E você? A voz de Frank elevou-se ligeiramente. Porque acho que não está. Trabalhamos duro para manter um perfil discreto. Não aparecemos nas manchetes, não atraímos atenção. Operamos nas sombras e é assim que sobrevivemos. Ele apontou para a pasta. Isto é sair para a luz e pintar um alvo nas nossas costas. Então, eu não devo fazer nada. A voz de Lorenzo estava perigosamente baixa. Deixa-o continuar a aterrorizá-la. Estou a dizer que precisas de pensar nisto estrategicamente, não emocionalmente. Frank finalmente tomou um gole do seu uísque. Qual é o objetivo final aqui? Assustá-lo. Tudo bem, mas se ele tiver tantos contactos como dizes, voltará com amigos. Ferir-lhe-ás. A pressão será incrível. Mata-o. Frank abanou a cabeça. É uma guerra que não podemos ganhar. Lorenzo levantou-se e caminhou até o seu portátil, virando-o para que Frank pudesse ver o ecrã. Vê isto. Ele reproduziu as imagens de 2 dias atrás. Derek Mitchell encostando Maria ao portão, a mão dele na garganta dela, as lágrimas dela, o terror dela. Frank assistiu em silêncio. Quando terminou, a sua expressão tinha mudado ligeiramente, mas a sua voz continuava cautelosa. É mau. Não estou a dizer que não é, mas, Lorenzo, pense no que está a arriscar aqui. Pense em todas as pessoas que dependem desta organização para ficarem fora do radar das autoridades. Estou a pensar nelas. Lorenzo fechou o portátil. Estou a pensar que, se espalhar a notícia de que alguém pode magoar pessoas sob a minha proteção sem consequências, pareceremos fracos. Pareceremos que podemos ser intimidados pela polícia. Frank enfatizou. Não se trata de uma família rival ou de um concorrente comercial. Trata-se da polícia. Trata-se de um criminoso com um distintivo. Aos olhos da lei, não há diferença. Um polícia morto é um polícia morto, e eles nunca vão parar de procurar quem fez isso. Lorenzo virou-se para o seu conselheiro. Não vou matá-lo, Frank.
Então, o que vais fazer? Ainda não sei, admitiu Lorenzo. É por isso que estás aqui, para me ajudar a descobrir como lidar com isto sem causar o tipo de problema que te preocupa. Frank ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto de Lorenzo. Não vais mesmo deixar isto passar, pois não? Deixarias? Se alguém estivesse a magoar alguém que prometeste proteger? Frank suspirou profundamente. Mostra-me tudo o que tens sobre ele. Durante a hora seguinte, Lorenzo mostrou a Frank todas as provas, as imagens de vigilância, a verificação de antecedentes, a ordem de restrição, a confissão de Maria. Frank ouviu, fez perguntas e tomou notas num bloco de notas. O verdadeiro problema é o tio dele. Frank finalmente disse que Vincent Mitchell tem influência nesta cidade. Ele é amigo do presidente da Câmara, do superintendente, de metade do Conselho Municipal. Se formos atrás de Derek e o tio se envolver, estamos a falar de proteção institucional. Então, como neutralizamos isso? Estás a fazer a pergunta errada. Frank bateu com a caneta no bloco. A questão não é como neutralizar isso. A questão é como garantir que nunca precisaremos fazer isso. Ou seja, não tocamos em Derek Mitchell, nem fisicamente, nem de longe. Os olhos de Frank brilhavam com uma mente estratégica que mantinha a organização segura há 2 décadas. Tornamo-lo radioativo. Fazemos com que o seu próprio departamento não queira ter nada a ver com ele. Lorenzo sentiu uma faísca de compreensão. Continue. Todos os policiais, mesmo os corruptos, têm inimigos. Pessoas que eles prejudicaram, prisões que eles estragaram, dinheiro que eles desviaram. Frank recostou-se na cadeira. Encontramos as suas vulnerabilidades, não para o atingir, mas para o expor. Deixamos o sistema devorar os seus próprios assuntos internos, a mídia e qualquer outra pessoa que possa ter rancor. Frank sorriu friamente. Não precisamos matar Derek Mitchell, Lorenzo. Precisamos de destruir a sua credibilidade, tirar-lhe a proteção, torná-lo apenas mais um civil com problemas de raiva e um histórico de violência doméstica. Lorenzo voltou para a sua secretária, com a mente a pensar em possibilidades. Ele voltou a ver as imagens, observando o rosto aterrorizado de Maria, a postura ameaçadora de Mitchell. Quanto tempo isso levaria? Perguntou ele. Semanas, talvez um mês. Essas coisas têm de se desenvolver naturalmente. Não pode parecer orquestrado. Maria não tem um mês, disse Lorenzo baixinho. Ele está a escalar. Hoje é intimidação, e amanhã pode ser pior. Então colocamos proteção nela. Pessoas discretas que ele não vai notar. Ele é polícia. Ele é treinado para notar. Frank ficou a caminhar até a janela. A outra opção. O quê? Oferecer dinheiro a ela. Colocá-la em algum lugar longe de Chicago. Nova identidade. Nova vida. Mitchell não pode seguir o que não consegue encontrar. Lorenzo abanou a cabeça imediatamente. Ela tem uma irmã aqui. Uma vida. Por que ela teria que fugir? Porque é mais seguro, disse Frank sem rodeios. Para ela e para nós. Lorenzo olhou para a imagem congelada no ecrã. As lágrimas de Maria, o seu medo, a sua impotência. Pensou no que ela tinha dito no seu escritório. A quem se liga quando a pessoa que nos magoa usa um distintivo? A ninguém. Essa era a resposta. Não se ligava a ninguém porque o sistema protegia os seus. A menos que alguém de fora do sistema decidisse equilibrar a balança. Não a vamos mandar embora, disse Lorenzo finalmente. A sua voz carregando o peso de uma decisão tomada. E não vamos tocar fisicamente em Mitchell. Tens razão nisso. O risco é muito alto. Frank afastou-se da janela com um alívio estampado no rosto. Ótimo. Então nós... Mas vamos destruí-lo, continuou Lorenzo com cuidado, metodicamente. Vamos remover cada pedaço da armadura que o faz sentir intocável. O seu distintivo, a sua reputação, as suas conexões, a sua proteção. Ele olhou nos olhos de Frank. Não vamos bater nele, Frank. Vamos primeiro remover a sua armadura e depois vamos deixá-lo cair. Frank observou-o por um longo momento e em seguida acenou com a cabeça lentamente. Tudo bem, mas vamos fazer isso do meu jeito. Controlado, sem improvisações, sem decisões emocionais. Concordo. E se, em algum momento, a situação ficar muito intensa, vamos recuar. Combinado. Lorenzo estendeu a mão. Combinado. Eles apertaram as mãos. 2 homens nas sombras a conspirar a queda de um homem que usava a luz.
Tony Messino era bom no seu trabalho por uma razão simples. Ele entendia que informação era moeda corrente. E nas próximas 48 horas, ele estava prestes a tornar Lorenzo Duca um homem muito rico. Começamos com o dinheiro, disse Tony, espalhando documentos sobre a mesa de conferências no escritório seguro de Lorenzo, na cave. Marco sentou-se ao seu computador portátil, com os ecrãs a brilhar. Frank Russo observava do canto, de braços cruzados. O salário oficial de Mitchell é de 62 mil por ano, continuou Tony. Ele lhe aluga um apartamento em Lincoln Park, 1.500 por mês. Conduz um Dodge Charger 2023. Come fora 4, 5 vezes por semana em lugares que não são baratos. Então ele está a viver acima das suas possibilidades, disse Lorenzo. Muito acima, Marco abriu extratos bancários na tela principal. A sua conta corrente mostra depósitos regulares correspondentes aos seus salários. Mas veja isto, ele destacou vários depósitos em dinheiro. 2.000 aqui, 3.500 aqui, 1.500. Tudo em dinheiro, em intervalos irregulares. Como conseguiu os registros bancários dele? Perguntou Frank. Marco sorriu. O banco dele tem uma segurança cibernética péssima. Nem precisei de me esforçar muito. Isso é crime de pirataria informática. Frank apontou. Só se conseguirem provar, Marco encolheu os ombros. E só se souberem onde procurar. Lorenzo estudou os números. 43 mil em depósitos em dinheiro no último ano. De onde vem isso? Essa é a parte divertida, disse Tony, tirando outro arquivo. Tenho um informante confidencial que trabalha no Q14. Distrito. O zelador mantém a cabeça baixa. Ninguém repara nele. Ele diz que Mitchell tem um negócio paralelo há pelo menos 2 anos. Que tipo de negócio? Do tipo antigo. Paragens de trânsito em bairros bons. Encontra alguma coisa, drogas, recipientes abertos, qualquer coisa. Oferece-se para fazer desaparecer em troca de dinheiro. Às vezes, ele trabalha com o seu parceiro, o agente Ryan Webb. Eles dividem o dinheiro. Lorenzo sentiu um nó no estômago. Ele está a extorquir as pessoas. Sim, e fica ainda melhor. Tony deslizou uma fotografia pela mesa. Foi tirada há 3 noites, do lado de fora de um bar em Bridgeport, chamado Murphy's Pub. A foto mostrava Derek Mitchell em roupas civis, sentado a uma mesa ao ar livre com outros 3 homens. Lorenzo não reconheceu 2 deles, mas reconheceu o terceiro. É Jimmy Kowalski, disse Frank, identificando o homem antes que Lorenzo pudesse fazê-lo. Ele comanda esquemas de proteção na Zona Sul. É corrupto como poucos. Mitchell bebe com ele 2 vezes por mês. Tony confirmou. O meu informante diz que eles têm um acordo. Mitchell avisa Kowalski sobre batidas policiais. Ajuda-o a mover o produto quando a polícia está a chegar. Em troca, Kowalski dá-lhe dinheiro e proteção se Mitchell precisar de força bruta. Então, o nosso polícia é corrupto. Lorenzo disse. O que mais? Marco começou a digitar rapidamente. Eu investiguei o seu histórico de prisões. Encontrei algo interessante. Há 2 anos, Mitchell prendeu um homem chamado Carlos Mendes por posse de drogas. Mendes alegou que Mitchell plantou as drogas, mas ninguém acreditou nele. Ele pegou 5 anos e a namorada de Mendes na época apresentou uma queixa dizendo que Mitchell a assediou sexualmente durante a prisão, agarrou-a de forma inadequada e fez comentários. A queixa foi para os assuntos internos. Marco encontrou um documento. Adivinha quem investigou? O seu tio, Frank Guest. Quase. O melhor amigo do seu tio, o tenente Paul Brennan. A queixa foi considerada infundada. Caso encerrado. Lorenzo inclinou-se para a frente. Está a dizer que há um padrão de encobrimento. Estou a dizer que há toda uma rede a encobri-lo. Marco corrigiu. Olhe para isto. Ele abriu um diagrama na tela mostrando as conexões entre diferentes policiais. Derek Mitchell estava no centro, com linhas conectando-o a pelo menos 8 outros nomes. Todos são policiais do seu distrito ou distritos vizinhos, explicou Marco. Eles bebem juntos, trabalham juntos em serviços de segurança, suas esposas ou amigos. É um grupo muito unido. E o mais importante é que todos eles já tiveram pelo menos uma queixa apresentada contra si. Força excessiva, má conduta, assédio, e todas as queixas foram arquivadas ou enterradas. Eles protegem-se uns aos outros, disse Tony. É uma irmandade. Não se denuncia os irmãos, mesmo quando os irmãos são criminosos, acrescentou Lorenzo friamente. Frank aproximou-se para estudar o diagrama. Isto é bom.
É o tipo de coisa com que os assuntos internos se importariam se chegasse às mãos das pessoas certas. Há mais, disse Tony. Lembras-te que eu disse que Mitchell trabalha com o seu parceiro Ryan Webb? Webb tem um problema com o jogo. Deve dinheiro a 3 corretores diferentes. Falei com um deles em particular, e ele disse que Webb tem se gabado de que ele e Mitchell são intocáveis por causa do tio Vincent. Lorenzo absorveu tudo isso, a sua mente a processar as implicações. Derek Mitchell não era apenas um ex-marido abusivo. Era um polícia corrupto a operar dentro de um sistema corrupto, protegido por ligações familiares e uma rede de agentes corruptos que se encobriam uns aos outros. E o tio? Perguntou Lorenzo. Vincent Mitchell. O que sabemos sobre ele? Tony Gasti. Isso é mais complicado. Ele é limpo, pelo que sei. Um verdadeiro escuteiro, ou pelo menos é o que parece. 30 anos na polícia, elogios, prêmios de serviço comunitário. Se ele sabe que o sobrinho é corrupto, ou está a ignorar isso ou não quer acreditar. Ou é melhor a esconder a sua própria corrupção, sugeriu Frank. Talvez Tony não parecesse convencido, mas mandei pessoas investigar e o registro de Vincent Mitchell está impecável. Ou ele é genuinamente limpo, ou tem sido muito, muito cuidadoso. Lorenzo levantou-se e caminhou ao redor da mesa, estudando as provas espalhadas à sua frente. Registros financeiros mostrando rendimentos inexplicáveis. Fotografias de Mitchell reunido com criminosos conhecidos. Um padrão de queixas que desaparecem misteriosamente. Uma rede de agentes corruptos a protegerem-se uns aos outros. É um bom trabalho, disse ele finalmente, mas não é suficiente. Se entregarmos isto aos assuntos internos agora, eles vão investigar. Claro, mas Mitchell tem amigos. Eles podem fazer com que isto desapareça. Então, do que precisamos? Perguntou Marco. Precisamos de algo inegável. Lorenzo disse, algo tão grave que nem mesmo o tio dele possa encobri-lo. Algo que force o departamento a agir ou arriscar a indignação pública. Como o quê? Lorenzo pensou no rosto manchado de lágrimas de Maria, na mão em sua garganta, em quantas outras mulheres Mitchell poderia ter magoado ao longo dos anos. Precisamos encontrar suas outras vítimas, disse Lorenzo baixinho. Precisamos provar que este não é um incidente isolado. Precisamos mostrar um padrão tão claro que qualquer um que tente encobri-lo se torne cúmplice. Tony assentiu lentamente. Vou sondar o terreno, ver se mais alguém se queixou dele, oficialmente ou não. E continua a investigar as suas finanças, acrescentou Lorenzo. Cada depósito em dinheiro, cada despesa inexplicável, constrói uma linha do tempo. Se ele tem sido corrupto há 2 anos, prova isso mês a mês. E quanto à vigilância? Perguntou Marco. Queres que eu fique de olho nele? Com certeza. Quero saber todos os lugares que ele vai. Todas as pessoas que ele encontra. Tudo o que ele faz. A voz de Lorenzo endureceu. Derek Mitchell acha que está protegido. Ele acha que o distintivo o torna imune. Vamos documentar todos os crimes, todas as extorsões, todos os abusos de poder. E quando terminarmos, vamos entregar tudo a pessoas que não podem ignorar. Frank limpou a garganta. Lembre-se do nosso acordo. Vamos fazer isso com cuidado, sem ação direta. Não me esqueci. Lorenzo olhou para cada um dos homens, um por um. Isto não é sobre vingança. É sobre tirar um predador do poder. E a melhor maneira de fazer isso é deixar que o sistema que ele tem abusado se volte contra ele. Tony reuniu os arquivos. Dê-me mais 3 dias. Terei o suficiente para enterrá-lo. Você tem 2, disse Lorenzo. Maria já está assustada o suficiente. Não quero prolongar isto mais do que o necessário. Depois de eles saírem, Lorenzo ficou sozinho na sala de conferências escura, rodeado pelas provas dos crimes de Derek Mitchell. Frank ficou junto à porta. Sabes que isto ainda pode virar-se contra nós, disse o conselheiro baixinho. Eu sei, e mesmo assim estás a fazê-lo. Sim. Frank observou-o por um momento, depois acenou com a cabeça. Certifica-te de que vale a pena. Depois de ele sair, Lorenzo olhou para a fotografia de Mitchell com os seus comparsas criminosos, a beber e a rir como se não tivessem nenhuma preocupação no mundo. Em breve, pensou ele, muito em breve vocês vão ter preocupações. Maria descobriu no 3º dia. Ela estava a limpar o corredor do 2º andar
quando ouviu vozes vindas do escritório de Lorenzo. A porta estava ligeiramente entreaberta e ela não deveria ter escutado. Ela sabia disso, mas quando ouviu o nome de Derrick, congelou. Os registros financeiros mostram depósitos consistentes provenientes de extorsões, disse a voz de Tony. E temos fotos dele se encontrando com Jimmy Kowalski 2 vezes no mês passado. Ótimo, respondeu Lorenzo. E quanto às outras vítimas? Estamos a trabalhar nisso. Tenho alguém a investigar. A mão de Maria voou para a boca. Eles estavam a investigar Derek. Estavam realmente a investigá-lo. O pânico tomou conta do seu peito como um torno. Ela largou os produtos de limpeza e correu, sem pensar, apenas se movendo, descendo as escadas em direção à cozinha. Mas a senhora estava lá, e um olhar para o rosto de Maria fez com que a mulher mais velha se aproximasse dela. Querida, o que se passa? Ele está a investigar o Derek, disse Maria ofegante. O Sr. Duca está lá a investigá-lo. Ele não pode, Sr. Chun. Ele não pode fazer isso. O Derek vai saber. Ele sabe sempre. A expressão da Sra. Chen mudou de preocupação para compreensão. Vem comigo. Não, eu preciso. Maria, o tom firme da Sra. Chen cortou o seu pânico. Vem comigo agora. Ela levou Maria até ao escritório de Lorenzo e bateu a porta. Quando Lorenzo abriu a porta e viu o rosto manchado de lágrimas de Maria, a sua expressão imediatamente suavizou-se. Deixe-nos, disse ele a Tony, que rapidamente reuniu os seus arquivos e saiu. A Sra. Chen apertou o ombro de Maria uma vez e seguiu Tony, fechando a porta atrás de si. Lorenzo guiou Maria até uma cadeira. Ela sentou-se, mas imediatamente levantou-se novamente, demasiado agitada para ficar parada. Não pode fazer isso, disse ela, com a voz trêmula. Por favor, Sr. Duca, por favor, pare de investigar o Derek. Maria, você não entende. A sua voz elevou-se, o desespero tornando-a ousada. Ele vai descobrir. Ele tem amigos em todo o lado. Alguém lhe vai contar. E quando ele descobrir que alguém está a investigá-lo, vai saber que é por minha causa. Ele vai saber. Eu disse-lhe. Lorenzo permaneceu calmo, com a voz firme. Senta-te. Não consigo sentar-me. Preciso que me prometa que vai parar. Por favor. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ele vai matar-me. Tu não sabes como ele fica quando está zangado. Riu. Maria Lorenzo aproximou-se, sem tocá-la, mas perto o suficiente para que ela tivesse de olhar para ele. Respira. Ela tentou. Não conseguiu. A sua respiração era curta. Suspiros em pânico. Olhe para mim, disse Lorenzo com firmeza. Olhe para mim e respire. Algo na sua voz, a calma certeza, cortou o pânico dela. Ela olhou nos olhos dele e respirou profundamente. Ótimo, disse ele. Mais uma vez, ela respirou uma vez, 2 vezes. O pânico começou a diminuir, deixando exaustão em seu rasto. Agora sente-se, disse Lorenzo gentilmente. Desta vez, ela obedeceu, afundando-se na cadeira como se as suas pernas não a aguentassem mais. Lorenzo sentou-se à sua frente, inclinando-se para a frente com os cotovelos nos joelhos. Quanto você ouviu? Perguntou ele. O suficiente. Está a investigar as finanças dele. Está à procura de outras vítimas. A voz dela baixou para um sussurro. Senhor Duca, se ele descobrir, não vai. Não pode saber disso. Sim, posso. A voz de Lorenzo era absolutamente certa, porque estamos a ser cuidadosos. Muito cuidadosos. Derek Mitchell não saberá que alguém está de olho nele até que seja tarde demais. Maria abanou a cabeça freneticamente. Não compreendes como ele é influente. O tio dele é vice-chefe. Eu sei. E Derrick tem amigos em todo o 14. Distrito que o protegem. Também sei disso. A expressão de Lorenzo era calma, quase gentil. Maria, eu não teria começado isto se não pudesse terminar com segurança. Não há segurança. Ela levantou-se novamente, andando de um lado para o outro. Não percebes? Sempre que tentei obter ajuda, as coisas pioraram. Quando pedi a ordem de restrição, ele seguiu-me durante 2 semanas seguidas. Quando fui à esquadra dele para reclamar, ele apareceu no apartamento da minha irmã naquela mesma noite. Ele sempre piora as coisas, sempre. Isso é porque antes você estava sozinha, disse Lorenzo calmamente. Ela parou de andar de um lado para o outro. O quê? Você estava sozinha, Maria, lutando contra um sistema projetado para protegê-lo. Mas você não está mais sozinha, disse ele, levantando-se.
E pela primeira vez desde que o conhecera, ela viu algo nos olhos dele que não era o cálculo frio de um homem de negócios. Era algo pessoal. Agora está sob a minha proteção. Isso significa alguma coisa. Mas por quê? A pergunta saiu-lhe da boca. Por que estás a fazer isto? Eu não sou ninguém. Sou apenas uma empregada. Por que arriscarias? Porque o que ele está a fazer é errado. Lorenzo disse isso simplesmente, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Porque trabalhas na minha casa, o que significa que és minha responsabilidade. E porque... Ele fez uma pausa, parecendo escolher as palavras com cuidado. Porque não deixo que as pessoas se magoem sob a minha supervisão. Maria queria acreditar nele. Meu Deus! Ela queria acreditar nele tanto que doía. Mas o medo era uma coisa viva dentro do seu peito, arranhando e desesperado. Não sabes no que te estás a meter? Sussurrou ela. Sim, sei. Lorenzo moveu-se para ficar à frente dela. E quando ele olhou para ela, não foi da maneira que um empregador olha para um empregado. Foi da maneira que alguém olha para uma pessoa que jurou proteger. Maria, ouve-me com muita atenção. Derek Mitchell não voltará a tocar-te. Prometo-te isso. Não podes prometer isso. Não faço promessas que não posso cumprir. A certeza na sua voz fez algo rachar dentro do peito dela. Ela carregava o medo há tanto tempo, carregava-o sozinha, deixando-o consumi-la, até sentir que não restava nada além de terror e exaustão. E ali estava este homem perigoso com sombras nos olhos, a dizer-lhe que ela não precisava mais carregar esse peso. E se estiveres errado? Perguntou ela, com a voz quase inaudível. Não estou, mas e se estiver? Maria, ele esperou até que ela olhasse nos seus olhos. Já te menti alguma vez? Ela pensou nisso. Ele tinha prometido que ela não perderia o emprego, e ela não perdeu. Ele tinha prometido investigar o Derek, e investigou. Ele deu-lhe o seu número privado e disse-lhe para ligar se sentisse insegura. Não, ela admitiu. Então confia em mim agora, ela queria dizer. As palavras estavam ali, prontas para sair, mas anos de medo as impediram. Lorenzo parecia entender. Ele caminhou até a sua secretária e tirou outro cartão. Desta vez, não era o seu número pessoal, mas outra coisa. Este é o número de uma empresa de segurança em que confio, disse ele, entregando-o a ela. Se te sentires insegura no trabalho, em casa, em qualquer lugar, liga para este número e diz o teu nome. Alguém estará lá em poucos minutos. Não precisas de explicar. Não precisas de justificar. Apenas ligue. Maria pegou o cartão com os dedos trêmulos. Não entendo. Por que está a fazer tudo isso? Lorenzo ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto dela. Quando falou, sua voz estava mais suave do que ela jamais tinha ouvido. Porque ninguém deveria ter que viver da maneira como você tem vivido. Olhando por cima do ombro, com medo de ir para casa, imaginando quando será o próximo ataque, ele fez uma pausa. Você merece mais do que isso, Maria. E eu vou garantir que você tenha isso. Lágrimas escorreram pelo rosto dela novamente. Mas essas lágrimas eram diferentes. Não eram lágrimas de pânico. Era outra coisa. Algo que parecia perigosamente próximo da esperança. Estou com medo, ela sussurrou. Eu sei. E se isso piorar tudo? Não vai piorar. A voz de Lorenzo transmitia convicção absoluta. Ele não vai tocar em ti novamente, Maria. É uma promessa. Ela olhou para ele, olhou realmente para ele, e viu algo em seu rosto que a fez prender a respiração. Ele estava falando sério. Cada palavra. Não se tratava de apenas de proteger uma funcionária ou manter sua reputação. Era algo pessoal. Tudo bem, ela disse finalmente, a palavra mal mais do que um suspiro. Está bem. Está bem, ela disse novamente, com mais força desta vez. Eu confio em si. Lorenzo acenou com a cabeça uma vez, com satisfação a brilhar em seu rosto. Ótimo. Agora vá para casa. Haja normalmente, deixe que eu me preocupe com Derek Mitchell. Quando Maria saiu para estudar, ela sentiu o medo ainda lá, enrolado em seu peito. Mas pela primeira vez em meses, ele não estava sozinho. Havia algo mais ali também. Frágil e novo. Esperança. Lorenzo agiu como um jogador de xadrez e nas 48 horas seguintes fez as suas jogadas iniciais. A primeira peça caiu na terça-feira de manhã. O agente Ryan Webb, parceiro e cúmplice de Derek Mitchell nas extorsões,
Chegou à 14ª delegacia às 7 para o seu turno. Às 7h32 da manhã, dois investigadores de assuntos internos estavam à espera no estacionamento. A agente Webb, a investigadora principal, disse, mostrando o seu crachá: "Precisamos de conversar sobre algumas irregularidades financeiras. Não vai demorar muito." O rosto de Webb empalideceu. "Não sei do que estão a falar, então não se importará de responder a algumas perguntas." Não era um pedido. Às 8h15, Webb estava sentado numa sala de interrogatório, suando através do uniforme, enquanto os investigadores apresentavam registros bancários que mostravam depósitos inexplicáveis correspondentes aos montantes exatos das multas de trânsito que ele tinha aplicado. Alguém tinha enviado anonimamente os registros para os assuntos internos, com um cronograma detalhado. Webb sabia que tinha sido apanhado. Ao meio-dia, ele denunciou Derek Mitchell, dando um depoimento detalhado sobre a operação de extorsão em troca de uma pena mais leve. Lorenzo recebeu uma mensagem de texto da sua fonte dentro do departamento às 12h47. Primeira peça do dominó a cair. Webb está a cantar. A segunda peça caiu naquela mesma noite. Marco tinha estado ocupado a usar redes encriptadas e proxies anônimos. Ele tinha carregado um pacote de informações cuidadosamente selecionado em 3 sites de denúncias e 2 comunidades do Reddit dedicadas à responsabilização policial. Nada que pudesse ser rastreado até a organização de Lorenzo, apenas o suficiente para criar dúvidas. A publicação dizia: policial de Chicago Derek Mitchell, número de crachá 40729, 1420. O distrito, 43 mil dólares em depósitos em dinheiro inexplicáveis ao longo de 18 meses, reuniões regulares com o conhecido criminoso Jimmy Kowalski, várias queixas de violência doméstica misteriosamente arquivadas. Alguém deveria perguntar por quê. Em anexo, havia extratos bancários com números de contas parcialmente ocultados por motivos de privacidade. O suficiente para verificar a autenticidade, mas não o suficiente para ser ilegal. Fotos de Mitchell a reunir-se com Kowalski. Registros públicos de queixas arquivadas. À meia-noite, a publicação tinha 2.000 votos positivos e 300 comentários. Ativistas locais estavam a marcar os meios de comunicação de Chicago. Um repórter do Tribune já tinha começado a fazer chamadas. A terceira peça caiu na quarta-feira à tarde e foi a mais devastadora. Jimmy Kowalski, o contacto criminoso e protetor de Mitchell, foi preso às 15h30 em frente ao seu ginásio em Bridgeport. As acusações: posse com intenção de distribuir armas e conspiração. A prisão não foi aleatória. Lorenzo fez uma única chamada para um procurador federal que conhecera anos atrás durante um evento de caridade. O procurador era honesto, ambicioso e vinha tentando prender Kowalski há anos. Lorenzo simplesmente o indicou um armazém onde Kowalski guardava o produto. "Dica anônima", disse Lorenzo. "Vale a pena verificar." O procurador verificou. Encontrou cocaína suficiente para prender Kowalski por uma década. Nunca questionou de onde veio a dica. Com Kowalski sob custódia e enfrentando uma pena pesada, Derek Mitchell acabara de perder o seu apoio criminoso, a sua fonte de renda extra e o seu braço direito. Na quarta-feira à noite, Derek Mitchell sentiu o chão a tremer sob os seus pés. Sentou-se no seu apartamento, percorrendo as publicações do Reddit sobre ele, com o maxilar a apertar-se cada vez mais a cada comentário. O seu telefone vibrou. O nome de Ryan Webb apareceu no ecrã. "O que diabos você disse a IA?" Derek exigiu quando atendeu. "Sinto muito, cara. Sinto muito. Eles tinham tudo. Registros bancários, datas, valores. Você me entregou. Eu tive que fazer isso. Eles iam me acusar de..." Derek desligou. Suas mãos tremiam de raiva. Alguém estava lá atrás dele. Alguém com recursos. Alguém que sabia coisas que não deveria saber. O seu telemóvel vibrou novamente. Desta vez era o seu tio Derek. A voz de Vincent Mitchell estava fria. "No meu escritório amanhã de manhã, às 8h. Tio Vince, eu posso explicar. 8 da manhã." A linha caiu. Derek atirou o telemóvel pela sala. Ele estilhaçou-se contra a parede. Tudo estava a desmoronar-se, e ele não entendia como nem porquê. Ryan tinha cedido. Kowalski foi preso. As suas finanças tornaram-se repentinamente de conhecimento público. E o pior de tudo, as histórias estavam a espalhar-se.
As pessoas estavam a fazer perguntas. Ele pensou em Maria, no emprego dela na mansão Duca, em como tudo isso tinha começado depois que ele a seguiu até lá. Uma suspeita fria começou a formar-se em sua mente. Na quinta-feira de manhã, Lorenzo recebeu um relatório completo de Tony. O Departamento de Assuntos Internos abriu formalmente uma investigação sobre Mitchell, disse Tony, lendo em seu telemóvel. Estão a entrevistar todos que trabalharam com ele. A declaração na web deu-lhes causa provável para aprofundar a investigação. Ótimo, disse Lorenzo. E o tio? Vincent Mitchell está a distanciar-se publicamente de qualquer maneira. Dizem que ele está furioso, acha que o sobrinho o fez ficar mal. Tony olhou para cima. Mitchell foi transferido para o trabalho administrativo enquanto a investigação decorre. Sem distintivo, sem arma, sem patrulha. Lorenzo sentiu uma satisfação invadir o seu peito. A primeira fase estava concluída. A armadura de Derek Mitchell estava a rachar. E a sua rede? Perguntou Frank da sua posição junto à janela. Os outros policiais corruptos que o protegem estão a dispersar-se como ratos, informou Tony. Ninguém quer ser associado a ele agora que a IAEA está de olho. 2 agentes já solicitaram transferência para outros distritos. Marco ergueu os olhos do seu portátil e da mídia que o cercava. Eu configurei um alerta para o nome dele. 3 sites de notícias locais pegaram a história. Um deles está a chamá-lo de problema dos polícias corruptos de Chicago. O Canal 7 vai transmitir um segmento hoje à noite sobre a responsabilidade da polícia. Lorenzo levantou-se e caminhou até a janela com vista para a cidade. Em algum lugar lá fora, Derek Mitchell estava a ver o seu mundo desmoronar, sentindo o medo e o desamparo com que Maria vivia há meses. Ele vai retaliar, alertou Frank. Homens como Mitchell não desistem facilmente. Quando se sentem encurralados, eles atacam. Eu sei. Lorenzo virou-se para encará-los. É por isso que precisamos agir mais rápido. Nós abalamos os seus alicerces. Agora vamos derrubar toda aquela estrutura. Como? Tony perguntou. A exposição na mídia foi a fase 1. Assuntos internos é a fase 2. Os olhos de Lorenzo estavam frios e calculistas. A fase 3 é garantir que todos na cidade saibam exatamente quem é Derek Mitchell. Não um polícia, mas um predador que se escondia atrás de um distintivo. É uma jogada ousada, disse Frank com cautela. Ele está a intensificar a vigilância sobre Maria. Marco interrompeu, mostrando novas imagens. Veja isso de ontem. O ecrã mostrava o carro de Derek estacionado do outro lado da rua do prédio de apartamentos de Maria. Ele ficou ali sentado durante 3 horas, apenas a observar, à espera. Lorenzo sentiu a raiva incendiar-lhe o peito. Mitchell estava a ficar desesperado, o que o tornava perigoso. Temos de agir agora, disse Lorenzo. Tony, contacte todos os meios de comunicação que estão a cobrir a história. Dê-lhes mais informações. Mostre-lhes a ordem de restrição que a Maria apresentou. Mostre-lhes as queixas de outras mulheres que foram arquivadas. Faça-os entender que não se trata apenas de corrupção. Trata-se de um homem violento que usou o seu distintivo para aterrorizar as pessoas. Isso pode expor. Maria, alertou Frank. Vamos manter o nome dela anônimo, mas a história precisa ser contada. A voz de Lorenzo era firme. Derek Mitchell precisa se tornar radioativo, tão tóxico que até mesmo pensar em ajudá-lo se torne suicídio profissional. Tony assentiu. Vou fazer as ligações e aumentar a segurança em torno de Maria. Lorenzo acrescentou. Se Mitchell vai ceder, vai fazê-lo em breve. Quero olhos no apartamento dela, no caminho para o trabalho, em todos os lugares que ela for. Depois de se dispersarem, Lorenzo sentou-se sozinho no seu escritório. As peças estavam a mover-se exatamente como ele tinha planeado. A proteção de Mitchell estava a desmoronar-se. Os seus aliados estavam a abandoná-lo. Os seus segredos estavam a tornar-se de conhecimento público. Mas Frank estava certo sobre uma coisa. Animais encurralados eram perigosos. E Derek Mitchell tinha acabado de ficar muito, muito encurralado. Na sexta-feira de manhã, às 6 horas, Chicago acordou com uma tempestade. O Tribune publicou a história na primeira página. O segredo obscuro dos policias de Chicago. Anos de abuso, corrupção e encobrimentos expostos. O Canal 7 abriu a transmissão matinal com a notícia, com a voz grave do âncora. Um agente da polícia de Chicago está no centro de um escândalo crescente envolvendo violência doméstica, corrupção
e um padrão de abuso que teria sido encobrido pelo seu departamento durante anos. O Sun-Times foi ainda mais duro. Distintivo da desonra. Como Derek Mitchell usou o poder policial para aterrorizar mulheres e lucrar com o crime. E todos eles caíram ao mesmo tempo, às 6 da manhã. Coordenado, devastador. Lorenzo tinha se certificado disso. Na mansão Duca, Maria ficou paralisada na cozinha, olhando para a televisão montada na parede. A senhora Chun a ligou para assistir ao noticiário da manhã e agora as duas assistiam em silêncio atordoado. A tela mostrava a foto policial de Derek ao lado de imagens de documentos judiciais, extratos bancários e a agora infame foto dele se encontrando com Jimmy Kowalski. Fontes nos dizem que o agente Mitchell depositou mais de os US$ 40 mil em dinheiro não declarado durante um período de 18 meses, disse o repórter. Além disso, várias mulheres se apresentaram anonimamente para descrever um padrão de assédio e intimidação por parte de Mitchell, incluindo uma ex-esposa que obteve uma ordem de restrição contra ele antes que expirasse no início deste ano. Maria levou a mão à boca. Estavam a falar sobre ela, mas não estavam a usar o seu nome. Lorenzo tinha cumprido a sua promessa. A Divisão de Assuntos Internos do Departamento de Polícia de Chicago abriu uma investigação formal, continuou o repórter. Mas os críticos estão a questionar por que foi necessária a pressão pública para forçar uma ação quando as queixas contra o agente Mitchell foram apresentadas e arquivadas durante anos. A senhora Chin estendeu a mão e apertou a mão de Maria. Está a funcionar, sussurrou ela. Ele está a perder. No ecrã passaram para imagens da esquadra de Derek, onde os repórteres se tinham reunido do lado de fora do edifício. Um porta-voz estava num pódio, parecendo desconfortável. As alegações contra o agente Mitchell estão a ser levadas muito a sério, leu o porta-voz a partir de uma declaração preparada. Ele foi colocado em licença administrativa enquanto se aguarda uma investigação completa. O Departamento de Polícia de Chicago não tolera corrupção ou abuso de poder de nenhuma forma. Maria sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não eram lágrimas de medo. Eram algo completamente diferente. Alívio, descrença e esperança. Às 8 horas, a história já se tinha tornado viral. Chicago PD estava em destaque no Twitter. Ativistas locais estavam a organizar uma conferência de imprensa. O gabinete do presidente da Câmara estava a receber chamadas de cidadãos furiosos a exigir responsabilização. E na 14ª Delegacia Distrital, os ex-colegas de Derek Mitchell estavam em pânico total. Isto é um desastre, murmurou um sargento para outro na sala de descanso. Se eles investigarem mais a fundo, vão descobrir todos nós. Ninguém fale com os repórteres, alertou outro policial. E ninguém defenda Mitchell. Ele está radioativo agora. Quem se aproximar dele vai afundar com o navio. O representante sindical que planeava defender Mitchell, de repente teve conflitos de agenda. O advogado que o seu tio contratou devolveu o adiantamento. Os agentes que costumavam beber com ele 2 vezes por semana não estavam a retornar às suas chamadas. Derek Mitchell tornou-se um pária da noite para o dia. Na prefeitura, o subchefe Vincent Mitchell sentou-se no seu escritório com a cabeça entre as mãos. O seu telefone não parava de tocar. Parava de tocar. Jornalistas, assuntos internos, o superintendente, o gabinete do presidente da Câmara. Todos queriam respostas. O seu sobrinho tinha destruído a sua reputação. 30 anos de serviço e agora as pessoas questionavam se Vincent tinha estado a encobrir Derek o tempo todo. Eu não sabia. Ele repetia isso para quem quisesse ouvir. Eu não sabia da extensão disso, mas a verdade era mais complicada. Ele sabia que Derek tinha problemas. Ele sabia das queixas. Ele simplesmente nunca quis acreditar que o seu sobrinho fosse capaz de ser tão corrupto. A lealdade familiar o cegou. Agora, essa lealdade estava a custar-lhe tudo. Ao meio-dia, a história tinha se espalhado para além de Chicago. A CNN noticiou-a, a MSNBC também. A narrativa passou a ser como o abuso de poder de um agente da polícia revelou falhas sistêmicas na responsabilização das forças policiais. As redes sociais explodiram com comentários. Os defensores da responsabilização policial apontaram Derek Mitchell como um exemplo perfeito da necessidade de reforma. Os defensores das forças policiais apressaram-se a distanciar-se dele, enfatizando que ele representava uma minoria ínfima de maus policiais. Todos tinham uma opinião, todos queriam falar sobre isso. E em meio a todo esse barulho,
Toda essa atenção, a armadura cuidadosamente construída por Derek Mitchell, se despedaçou completamente. Às 14h17, Lorenzo recebeu a ligação que esperava. Ele foi formalmente suspenso, informou Tony. Sem distintivo, sem arma, sem acesso à delegacia. O superintendente fez o anúncio há 1 hora. Estão a chamar isso de suspensão sem investigação criminal. Investigação criminal, repetiu Lorenzo com satisfação evidente na voz. O FBI está a se envolver. Aquela reunião com Kowalski despertou o interesse federal. Estão a investigar corrupção, extorsão, possíveis violações dos direitos civis. Tony parecia quase alegre. Chefe, eles vão destruir a vida dele procurando provas. Lorenzo fechou os olhos, deixando a notícia assentar. Tinha funcionado. Todas as peças se encaixaram exatamente como planejado. E a delegacia dele? Perguntou Frank do outro lado da mesa. Pânico generalizado, confirmou Tony. Os policiais estão a pedir transferência. A IIA está a entrevistar todos que já trabalharam com Mitchell. Ninguém quer ser associado a ele. 3 dos seus amigos já contrataram advogados. Marco abriu a cobertura noticiosa no monitor. Todos os canais estavam a cobrir o assunto. O rosto de Derek Mitchell estava em todo o lado, sempre ao lado de palavras como corrupto, abusador, vergonha. Como é que a Maria está a lidar com isto? Perguntou Frank. Lorenzo tinha ido ver como ela estava mais cedo. Ela estava na cozinha com a senhora Shum, a ver as notícias com lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Quando o viu, ela apenas sussurrou. Obrigada. Ela está a processar, disse Lorenzo simplesmente. Isto é muito. Está prestes a piorar para Mitchell, disse Marco, abrindo o seu portátil. As comportas se abriram. Estou vendo posts de pessoas alegando que Mitchell as assediou durante abordagens de trânsito. Uma mulher acabou de postar no Facebook que ele a ameaçou quando ela tentou registrar uma queixa. Pessoas que antes tinham medo de falar. Agora estão falando. Lorenzo viu as histórias se multiplicarem nas redes sociais. Derek Mitchell não tinha aterrorizado apenas Maria. Ele vinha fazendo isso há anos com várias pessoas e agora todas elas se sentiam seguras o suficiente para contar suas histórias. O problema com os predadores, observou Frank em voz baixa, é que eles nunca têm apenas uma vítima. Eles têm um padrão. Nós apenas ajudamos a tornar esse padrão visível. Às 16h, Maria bateu na porta do escritório de Lorenzo. Entre, disse ele. Ela entrou lentamente, parecendo mais pequena do que o habitual nas suas roupas simples de trabalho. Mas quando ela encontrou os olhos dele, Lorenzo viu algo diferente ali. O medo constante que assombrava as suas feições ainda estava presente, mas estava a começar a desaparecer, substituído por algo que parecia quase paz. Eu assisti às notícias, disse ela suavemente. O dia todo. Todos estão a falar sobre ele. Sim, estão a dizer que ele vai ser preso, que o FBI está a investigar. A voz dela vacilou. Acabou mesmo? Lorenzo levantou-se e contornou a secretária. Ainda não, mas estamos perto. Ele não pode mais magoar-te, Maria. Ele não tem distintivo, nem autoridade, nem proteção. Agora é apenas um homem, e os homens podem ser responsabilizados. Ela acenou com a cabeça, lágrimas frescas escorrendo pelo rosto. Eu nunca pensei, nunca imaginei que alguém pudesse realmente detê-lo. Você está segura agora, disse Lorenzo com firmeza. Isso é o que importa. Maria olhou para ele por um longo momento, depois fez algo inesperado. Ela deu um passo à frente e o abraçou de forma rápida e impulsiva. Depois se afastou imediatamente, parecendo envergonhada. Desculpe, eu não deveria ter feito isso. Tudo bem, disse Lorenzo gentilmente. De nada. Depois que ela saiu, Lorenzo voltou para a janela com vista para Chicago. O sol estava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e vermelho. Em algum lugar desta cidade, Derek Mitchell estava a ver o seu mundo desmoronar ao seu redor. Amanhã seria o ato final. Derek Mitchell estava a beber desde o meio-dia. O seu apartamento estava um desastre. Garrafas de cerveja vazias na bancada, o seu telemóvel estilhaçado contra a parede, a televisão a repetir incessantemente a sua humilhação pública. Todos os canais, todas as imagens, o seu rosto em todo o lado, rotulado como predador, polícia corrupto, uma vergonha. Às 18h de sábado, a raiva tinha consumido o álcool.
deixando para trás algo frio e desesperado. A culpa era de Maria. Toda a culpa. Se ela não tivesse se divorciado dele, não tivesse fugido, não tivesse conseguido aquele emprego com quem quer que fosse que a estivesse a proteger agora, nada disso teria acontecido. Ela destruiu a vida dele e iria responder por isso. Ele vestiu o casaco, pegou as chaves e dirigiu-se para a porta. Sem distintivo arma, mas ele não precisava deles. Ele só precisava fazê-la entender o que ela tinha feito, o que ela tinha tirado dele. O que Derek não sabia era que Lorenzo estava 3 passos à frente. A 2 quarteirões do prédio de Maria, em Pilsen, uma carrinha de vigilância sem identificação estava estacionada no estacionamento de uma lavandaria fechada. Lá dentro, Tony Messina monitorava 3 telas que mostravam diferentes ângulos da Maria Street. Movimento, disse Marco do banco do passageiro. Sedã azul indo para o leste na 18th Street. Tony inclinou-se para a frente, olhando atentamente para a tela. É ele. Tem certeza? Absoluta. O mesmo carro que ele tem usado para persegui-la. Tony pegou o telefone e fez uma ligação. Ele está se movendo. Preparem-se. A 4 quarteirões de distância, a detetive Sarah Chun, do Departamento de Polícia de Chicago, estava sentada em seu carro não identificado com seu parceiro, o detetive Mike Torres. Ambos eram bons policiais, do tipo que realmente se importava com a justiça, não com proteger policiais corruptos. A fonte de Lorenzo os havia selecionado cuidadosamente para esta operação. Atenção, disse Sarah, encerrando a ligação. O alvo está chegando. Achas que ele é realmente estúpido o suficiente para se aproximar dela? Perguntou Mike. Pessoas desesperadas fazem coisas estúpidas. Sarah verificou a sua arma de serviço, certificando-se de que estava segura. E este tipo não tem nada a perder. Na mansão Duca, Lorenzo estava na sua sala de segurança, a observar as imagens que Marco tinha instalado. Ele podia ver o prédio de apartamentos de Maria, a rua, as posições de vigilância. Tudo estava no lugar. Frank estava ao seu lado, de braços cruzados. Tenha certeza disso? Ele está a vigiar o prédio dela há 3 dias, disse Lorenzo calmamente. Ele está a ficar sem dinheiro, sem amigos, sem opções. Predadores encurralados sempre voltam para suas vítimas. É tudo o que eles sabem fazer, e se ele não aparecer, então esperamos. Os olhos de Lorenzo nunca saíram das telas, mas ele vai aparecer. Homens como Mitchell não conseguem se controlar. Maria estava sentada no apartamento de sua irmã Rose, tentando se concentrar no livro em seu colo. Ela não conseguia. Cada som vindo de fora a fazia pular. Cada porta de carro, cada passo. Devias comer alguma coisa, disse Rosa da cozinha. Não tenho fome, Maria. Precisas de comer. Rosa parou a meio da frase. Ambas ouviram. Um motor de carro a trabalhar em ponto morto do lado de fora do prédio. O mesmo som que assombrava Maria há meses. As mãos de Maria começaram a tremer. Ela pegou no telemóvel e encontrou o número privado de Lorenzo. Às 18h27, Derek Mitchell estacionou do outro lado da rua do prédio de Maria. Ele ficou ali sentado por um momento, olhando para a janela do 2º andar, onde sabia que ela morava. A luz estava acesa. Ela estava em casa. Ele podia ver sombras a moverem-se atrás das cortinas. Ótimo! Ele saiu do carro e atravessou a rua com passos decididos e furiosos. A porta da frente do prédio não estava trancada. Nunca estava neste bairro. Ele subiu os degraus 2 a 2, com a memória muscular a guiá-lo até o apartamento 2C. Ele bateu na porta. Maria, eu sei que estás aí. Lá dentro, Maria afastou-se da porta. O telefone apertado contra o peito. Rosa colocou-se à frente dela. Protetora. Vai-te embora, Derek. Rosa gritou. Vamos chamar a polícia. Eu sou a polícia. Ele bateu com mais força. Maria, abre esta porta agora mesmo. Precisamos de conversar sobre o que fizeste. Na carrinha de vigilância, Tony falou com urgência pelo rádio. Ele está à porta a fazer ameaças. Polícias, entrem em ação. Entendido, respondeu Sarhin. Estamos a 2 minutos de distância. Derek continuou a bater. Arruinaste a minha vida. Tudo pelo que trabalhei, a minha carreira, a minha reputação. Levaste tudo. Achas que podes simplesmente esconder-te aí dentro? A sua mão foi até a maçaneta da porta, sacudindo-a violentamente.
Vou arrombar esta porta, Maria. Eu vou. Derek Mitchell, a voz de Sarah Chen, cortou as ameaças dele como uma lâmina. Ela estava no topo da escada com o seu parceiro, ambos com os distintivos visíveis, ambos com as mãos perto das armas. Afasta-te da porta agora. Derek virou-se, o rosto contorcido de raiva. Tu não compreendes. Eu compreendo que estás a violar uma ordem de restrição e a fazer ameaças terroristas. Sarah interrompeu. Mãos onde eu possa ver. Não há ordem de restrição. Ela expirou. Uma nova foi registrada esta manhã. Mike Torres disse, movendo-se para o outro lado de Derek, bloqueando a sua fuga. Ordem de proteção de emergência concedida pelo juiz Williams às 10 horas. Foi notificado por e-mail, o que aparentemente ignorou. O rosto de Derek ficou pálido. Não ignorei. Nunca recebi. Mãos atrás das costas, ordenou Sarah, tirando as algemas. Isto é uma treta. Não pode fazer isso. Sou polícia. Você é polícia? Mike corrigiu, agarrando o braço de Derek. Neste momento, você é apenas mais um criminoso. Tire as mãos de mim. Derek tentou afastar-se, e esse foi o erro que Sarah estava à espera. Resistência à prisão, disse ela calmamente, e os dois detetives avançaram. A luta foi breve. Derek estava em desvantagem numérica e, apesar de toda a sua raiva, era apenas um homem contra dois agentes treinados. Em segundos, ele estava de cara contra a parede, algemado atrás das costas. E foi então que as equipes de reportagem chegaram. Lorenzo havia feito uma denúncia anônima a 3 emissoras de TV locais 15 minutos antes. O polícia de Chicago, Derek Mitchell, está prestes a violar uma ordem de proteção. Se quiserem a história, estejam no endereço às 18h30. Eles vieram, como sempre faziam. A câmara do Canal 7 captou Derek a ser levado para fora do edifício algemado, gritando obscenidades. O Canal 5 conseguiu imagens dele a ser empurrado para a parte de trás da viatura policial, ainda a gritar que tudo era uma armadilha, que estava a ser incriminado. O fotógrafo ocasional captou a imagem perfeita. Derek Mitchell, ex-polícia, algemado, com o rosto contorcido de raiva e humilhação, a ser preso no mesmo bairro onde aterrorizou a sua ex-esposa durante meses. Às 19h, as imagens estavam em toda parte. A cidade assistiu ao último momento de um polícia caído e a reação foi imediata. As redes sociais explodiram com comentários que variavam de satisfação à indignação por ter demorado tanto tempo. Ativistas locais realizaram uma coletiva de imprensa improvisada elogiando a prisão. O gabinete do prefeito divulgou uma declaração sobre responsabilidade e justiça. Derek Mitchell, que antes se sentia intocável, havia caído o máximo que uma pessoa poderia cair, e toda a cidade assistiu a isso acontecer. Na sala de segurança, Lorenzo assistiu à cobertura da notícia com satisfação silenciosa. Ao seu lado, Frank permitiu-se um pequeno sorriso. Está feito, disse Frank. Ainda não. Lorenzo pegou no telemóvel, mas está quase. No apartamento de Maria, ela estava sentada no sofá com os braços de Rose à sua volta, ambas a chorar. Desta vez não era de medo, mas de alívio, de descrença, da sensação avassaladora de um peso. Finalmente, o seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Lorenzo. Acabou. Ele não pode mais magoá-la. Maria leu a mensagem através das lágrimas e sentiu algo que não sentia há mais de um ano. Segurança. Lá fora, as luzes azuis e vermelhas dos carros da polícia pintavam a rua com cores alternadas. Os vizinhos se reuniram, observando a cena se desenrolar, cochichando entre si sobre o polícia que finalmente havia sido preso. E em algum lugar na parte de trás daquele carro da polícia, Derek Mitchell estava algemado, com o seu mundo destruído, compreendendo tarde demais que tinha cometido um erro fatal. Ele tinha magoado alguém sob a proteção de Lorenzo De Luca. E em Chicago, isso era a única coisa que nunca se fazia. A segunda-feira de manhã chegou com um sol inesperado. Maria chegou ao trabalho cedo, como sempre fazia. Mas pela primeira vez em meses, ela não olhou por cima do ombro a cada poucos passos. Ela não procurou o sedã azul de Derek na rua. Ela não sentiu o coração bater forte contra as costelas a cada carro que se aproximava. Derek Mitchell estava na prisão do condado de Cook, sem direito à fiança devido ao risco de fuga e à gravidade das acusações. O FBI estava a preparar o caso.
As notícias passaram para outras histórias, mas o dano era permanente. A vida de Derek Mitchell, tal como ele a conhecia, tinha acabado. E Maria Lopes podia finalmente respirar. A senhora Yin encontrou-a na cozinha por volta das 10 horas, a fazer café com um pequeno sorriso no rosto. O primeiro sorriso genuíno que a governanta via há meses. Ele quer ver-te, disse a senhora Chun gentilmente. No escritório dele, o sorriso de Maria vacilou ligeiramente. Fiz algo errado. Querida, não. A senhora Chun apertou-lhe o ombro. Vai lá, confia em mim. Maria subiu as escadas até o escritório de Lorenzo, bateu suavemente e entrou quando ele chamou. Ele estava de pé junto à janela, a olhar para a cidade, mas virou-se quando ela entrou. Senta-te, Maria, disse ele apontando para a cadeira. O seu tom era caloroso, não a voz formal de empregador a que ela se tinha habituado. Ela sentou-se com as mãos cruzadas no colo, à espera. Lorenzo dirigiu-se à secretária e pegou num envelope pardo. Precisamos de falar sobre a sua situação de habitação. Maria sentiu um aperto no estômago. Eu sei que o apartamento da Rose não é o ideal, mas estou a poupar dinheiro para comprar a minha própria casa. Só preciso de mais alguns meses, Maria. A voz de Lorenzo era gentil. Não estou a pedir-lhe que saia da casa da sua irmã porque é um problema. Estou a pedir que considere uma alternativa. Ele abriu o envelope e tirou um molho de chaves, colocando-as na secretária entre eles. O que é isto? Perguntou ela baixinho. Chaves de um apartamento em Lincoln Park. 2 quartos, prédio seguro com porteiro e sistema de câmaras. Segurança 24 horas. Ele empurrou as chaves na direção dela. São suas, se quiser. Maria olhou para as chaves como se elas pudessem mordê-la. Senhor Duca, não tenho dinheiro para isso. Já está pago. 3 anos adiantados, ele tirou os papéis. O contrato de arrendamento está em nome de uma empresa de gestão imobiliária que eu possuo. O seu nome não aparece em nenhum registro público. Derek não conseguiria encontrá-lo mesmo que tentasse. Não compreendo. A voz dela era quase um sussurro. Precisas de um novo começo, disse Lorenzo simplesmente. Um lugar seguro. Um lugar onde a sombra de Derek Mitchell não chegue. Ele fez uma pausa. A Rosa também é bem-vinda, se quiser mudar-se contigo. É um apartamento de 2 quartos por uma razão. Os olhos de Maria encheram-se de lágrimas. Por que estás a fazer isto? Lorenzo recostou-se na cadeira, observando-a. Porque mereces sentir-te segura na tua própria casa. Porque passou demasiado tempo a olhar por cima do ombro, disse ele, suavizando a voz. Porque ninguém nesta casa será magoado. Nunca. Isso inclui depois de saírem para o dia. As lágrimas escorreram. Não posso aceitar isto. É demasiado. Já está feito. O tom de Lorenzo era definitivo, mas não rude. O apartamento está lá. Quer o aceite ou não. Mas espero que aceite, Sr. Duca. Há mais. Ele tirou outro documento. Providenciei segurança privada. Nada óbvio. Nem vai notar a maioria das vezes. Mas haverá alguém a vigiar, garantindo a sua segurança. Pelo menos nos próximos meses, até termos a certeza de que o Derek não é mais uma ameaça. Maria pressionou as mãos contra o rosto, oprimida. Não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Lorenzo levantou-se e contornou a secretária, encostando-se nela para ficar mais perto dela. Maria veio trabalhar para mim há 3 meses. Fez o seu trabalho bem, nunca se queixou, nunca pediu nada. Quando soube que alguém a estava a magoar, tornou-se minha responsabilidade resolver isso. Mas já fez tanto. A investigação, a prisão, devolveu-me a minha vida de volta. E agora estou a dar-te espaço para construires uma nova. A expressão de Lorenzo era séria, mas calorosa. Sobreviveste por tanto tempo. É hora de começar a viver. As lágrimas caíam com mais força agora, e Maria não tentou contê-las. Ela chorava por tudo. Pelo medo que carregava, pelo alívio de ver Derek preso, pela gentileza avassaladora deste homem que mal a conhecia, mas que arriscou tanto para a ajudar. Lorenzo entregou-lhe um lenço e esperou pacientemente enquanto ela se recompunha. Não sei como te agradecer, disse ela finalmente, com a voz embargada pela emoção. Então não agradeças, Lorenzo. Aproximou as chaves dela. Fica com o apartamento. Fica em segurança. Sê feliz. É tudo o que preciso para te agradecer. Maria pegou as chaves com as mãos trêmulas, sentindo o seu peso. Pareciam mais do que apenas metal. Pareciam possibilidade, liberdade. Rosa ficará emocionada,
disse ela com um riso choroso. Ela tem falado em se mudar para um lugar mais seguro. Ótimo. Lorenzo voltou para a sua cadeira. Tire o resto do dia de folga. Vá ver o lugar. Se precisar de alguma coisa, móveis, suprimentos, qualquer coisa, a senhora. Chum tem um cartão de crédito da empresa. Compre o que precisar. Senhor Duca, não posso, Maria. Ele olhou para ela com aqueles olhos escuros que antes a intimidavam, mas agora apenas a faziam sentir-se protegida. Por favor, deixe-me fazer isso. Ela assentiu, apertando as chaves contra o peito. Obrigada por tudo, por acreditar em mim, por me proteger, por... A voz dela falhou, por se importar. Claro que me importei, Lorenzo disse como se fosse óbvio. Você trabalha na minha casa. Isso faz de você parte da família, de certa forma. E eu protejo a minha família. Maria levantou-se com as pernas trêmulas e dirigiu-se para a porta, depois parou. Ela virou-se para encará-lo. Senhor Duca, quando o conheci, achei-o assustador. Todos os rumores sobre quem você é, o que faz. Ela sorriu através das lágrimas. Mas você é a pessoa mais gentil que já conheci. Salvou a minha vida. Lorenzo ficou em silêncio por um momento. Não sou um homem bom, Maria. Não confunda o que fiz por si como prova de bondade. Tenho as minhas razões, os meus códigos, os meus limites. Derek Mitchell ultrapassou um desses limites. Ainda assim, ela disse suavemente, obrigada. Depois de ela sair, Lorenzo ficou sozinho no seu escritório. Pensou no que ela tinha dito, que ele tinha salvado a vida dela. Talvez tivesse, ou talvez tivesse apenas dado a ela as ferramentas para se salvar. De qualquer forma, estava feito. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Tony. Mitchell formalmente acusado de corrupção, extorsão, perseguição, assédio e agressão. O Ministério Público está a pressionar para que receba a pena máxima. Parece que serão 15 a 20 anos. Lorenzo permitiu-se um pequeno sorriso. Justiça feita através de canais que não podiam ser rastreados até ele. O sistema finalmente funcionou porque ele se certificou de que não pudesse ser ignorado. Ele olhou para Chicago, para a cidade que se espalhava abaixo. Em algum lugar daquela cidade, Maria Lopes se mudaria para um novo apartamento, começaria a construir uma nova vida, dormiria sem medo pela primeira vez em mais de um ano. E Derek Mitchell apodreceria numa cela, compreendendo tarde demais que algumas pessoas, por menores que parecessem, estavam sob proteção. Ele nunca poderia penetrar. Lorenzo voltou ao seu trabalho, satisfeito. A balança estava equilibrada. A justiça havia sido feita e Maria Lopes estava finalmente livre de verdade. Uma semana depois, Chicago ainda estava a comentar o caso. O noticiário noturno do Canal 7 começou com uma atualização. O ex-policial de Chicago, Derek Mitchell, compareceu hoje ao tribunal para responder a 17 acusações criminais, incluindo corrupção, extorsão, perseguição e agressão. Se for condenado por todas as acusações, ele pode pegar até 25 anos de prisão. O co-apresentador do noticiário se inclinou para a frente. O que é notável neste caso, David, é a rapidez com que tudo se desenrolou. Há 2 semanas, Mitchell era um agente condecorado. Agora, enfrenta uma vida atrás das grades. De facto, Sarah. E muitos se perguntam como uma investigação tão abrangente foi realizada tão rapidamente. Alguns analistas políticos acreditam que houve coordenação nos bastidores, alguém com recursos e motivação para garantir que os crimes de Mitchell não fossem ignorados. Uma mão invisível, como alguns chamaram. Exatamente. A precisão do timing, os vazamentos financeiros, os depoimentos das testemunhas, a cobertura da mídia, tudo isso sugere uma orquestração cuidadosa. Mas por quem? Isso permanece um mistério. As especulações aumentaram ao longo da semana. Tópicos no Reddit analisaram a linha do tempo. O podcast True Crime dedicou episódios a isso. Todos tinham teorias sobre quem derrubou Derek Mitchell com tanta precisão cirúrgica, mas ninguém tinha provas. Ninguém conseguia rastrear a origem. Esse era o ponto. Na delegacia do 14º Distrito, o clima continuava tenso, mas 3 policiais foram suspensos enquanto aguardavam investigação. O FBI expandiu sua investigação para toda a delegacia. O subchefe Vincent Mitchell se aposentou antecipadamente, com sua reputação manchada para sempre pelos crimes do sobrinho. A mensagem era clara. A parede azul do silêncio agora tinha rachaduras.
e essas rachaduras estavam deixando a luz entrar. Em Lincoln Park, Maria Lopes estava no seu novo apartamento, ainda sem acreditar que era real. O sol da manhã entrava pelas grandes janelas com vista para uma rua arborizada. Os móveis que Lorenzo tinha mandado entregar estavam perfeitamente posicionados. Tudo estava limpo, novo, seguro. Rosa saiu do segundo quarto, sorrindo. Ainda não consigo acreditar que isto é nosso. Por 3 anos, disse Maria, abanando a cabeça com admiração. 3 anos pagos. Ele é um bom homem. Você é o Sr. Duca. Maria pensou nisso. Bom não era bem a palavra certa para Lorenzo, mas protetor, honrado à sua maneira. Com certeza. Às 7h30, Maria saiu do seu novo apartamento e caminhou até a paragem de autocarro. Ninguém a seguiu. Nenhum sedã azul apareceu. Nenhuma sombra de medo percorreu a sua espinha. Pela primeira vez em mais de um ano, Maria Lopes caminhou por Chicago sem olhar por cima do ombro. O porteiro cumprimentou-a calorosamente. Um corredor passou com um aceno amigável. Uma mulher que passeava o seu cão sorriu. Bom dia. Interações normais. Vida normal. Maria sentiu lágrimas nos olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Ela tinha acabado de chorar, acabado de ter medo, acabado de deixar Derek Mitchell ocupar espaço na sua cabeça. Ela estava livre. Na mansão Duca, Lorenzo estava na sua varanda privada com vista para os vastos terrenos e a cidade além. O ar da manhã estava fresco, o outono se aproximava. Ele segurava uma chávena de café que ele mesmo preparou, um raro momento de solidão antes do dia começar. O seu telefone vibrou. Uma mensagem de Tony. O advogado de Mitchell tentou negociar um acordo judicial. O promotor disse, não, eles vão a julgamento, querem fazer dele um exemplo. Lorenzo sorriu levemente e guardou o telefone no bolso. Admirando o seu trabalho. A voz de Frank Russo veio de trás dele. O conselheiro entrou na varanda com o seu próprio café na mão. Garantindo que esteja completo, corrigiu Lorenzo. A cidade está agitada. Todos querem saber quem derrubou o polícia intocável. Deixe-os imaginar. Frank encostou-se na grade, estudando o perfil de Lorenzo. Você sabe que isso abre um precedente. A notícia vai se espalhar. Não os detalhes, mas a mensagem de que você protege o seu povo. Ótimo! Você não está preocupado que isso o torne um alvo. Todas as vítimas de abusadores poderosos podem vir bater à sua porta. Lorenzo ficou em silêncio por um momento, pensando. Então saberão onde encontrar ajuda. Frank riu baixinho. Estás a ficar sentimental com a idade. Tenho 37 anos. Ia ficar mais sensível, mas não havia crítica no tom de Frank. Apenas observação. Eles ficaram em um silêncio confortável, observando a cidade acordar. Em algum lugar lá fora, Maria estava num autocarro a caminho do trabalho, sem medo. Em algum lugar na prisão do condado de Cook, Derek Mitchell estava a começar a entender que a sua vida, como ele a conhecia, tinha acabado. E em algum lugar nas delegacias de polícia de Chicago, polícias corruptos estavam a olhar por cima dos ombros, imaginando se seriam os próximos. As notícias estão a chamar isso de intervenção divina, disse Frank. Um ato de justiça que surgiu do nada. Não do nada, disse Lorenzo baixinho. Veio de alguém que se recusou a aceitar que os distintivos tornam as pessoas intocáveis, que compreendeu que, às vezes, o sistema precisa de ajuda para fazer o que é certo. E se alguém descobrir que foi você, a expressão de Lorenzo endureceu ligeiramente. Não vão descobrir. Fomos cuidadosos. Todas as fugas de informação foram anônimas. Todas as dicas foram impossíveis de rastrear. Todas as provas foram obtidas legalmente ou de fontes que não podem ser ligadas a nós. Parece muito seguro. Estou... Lorenzo tomou um gole do seu café. Porque não fizemos nada ilegal, Frank. Não tocamos em Derek Mitchell. Não plantamos provas. Não ameaçamos testemunhas. Simplesmente garantimos que a verdade não pudesse ser ignorada. Ao aplicar pressão nos lugares certos, garantindo que a justiça fosse feita, Frank ergueu a sua chávena num brinde simulado. À justiça, então, e a enviar mensagens sem dizer uma palavra. Lorenzo não respondeu, mas o seu leve sorriso dizia tudo. A porta da varanda abriu-se novamente. A senhora Chun espetou a cabeça para fora. A Maria acabou de chegar. Ela queria que eu lhe dissesse que conseguiu o apartamento e agradece-lhe novamente. Como é que ela parece? Perguntou Lorenzo. Feliz. O sorriso da senhora Chen era caloroso.
genuinamente feliz. Não havia assim desde que começou a trabalhar aqui. Depois de a Sra. Chun se retirar para dentro, Lorenzo voltou-se para a vista da cidade. Daqui, Chicago parecia pacífica, ordeira, mas ele sabia que não era bem assim. Por baixo da superfície corriam correntes de poder, corrupção, violência, pessoas que magoavam outras e se escondiam atrás de instituições. Mas, às vezes, muito raramente, essas correntes encontravam resistência. Às vezes, as sombras ripostavam. Lorenzo Duca enviou uma mensagem a Chicago, embora poucos soubessem que ele a enviou. A mensagem era simples, mas absoluta. Toque no que é meu e nem mesmo a lei o protegerá. Ele mostrou que distintivos podiam ser retirados, que proteção podia ser removida, que predadores podiam ser expostos. Não importava o quão poderosos parecessem. E o mais importante, ele mostrou a uma mulher aterrorizada que ela não precisava enfrentar seus demônios sozinha. Lorenzo terminou o café e voltou para o escritório. Havia trabalho a fazer, negócios a administrar, problemas a resolver e um império a manter. Mas, por agora, neste momento, permitiu-se sentir satisfação. Maria Lopes estava a salvo. Derek Mitchell estava destruído, e Chicago iria lembrar-se, mesmo que não compreendesse totalmente, que algumas pessoas muito perigosas, tinham limites que simplesmente não se podiam ultrapassar. A cidade sussurrava sobre mãos invisíveis e justiça misteriosa. Lorenzo de Lucas simplesmente voltou ao trabalho. Afinal, as sombras não precisavam de reconhecimento. Só precisavam de continuar a proteger o que era importante. Fim.